Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 121. Sun Minamoto não gostava de perder tempo. Assim que tomava uma decisão, agia imediatamente. Ele implantou vários clones, alterou suas aparências e se integrou perfeitamente à equipe da escola de feitiçaria, tentando seguir os padrões de vida do homem de meia-idade. Primeiro, ele fez uma viagem deliberada ao arquivo de informações e localizou o arquivo do homem, que lhe forneceu os detalhes básicos, incluindo o nome do homem, Noriyuki Zenin. O arquivo não continha muita coisa, apenas informações superficiais como idade, sexo e histórico familiar. Se houvesse algo mais profundo, não teria sido tão fácil de acessar. Sun não sabia como Noriyuki era antes, mas podia usar os padrões de comportamento de Kenjaku depois de assumir o corpo como referência. Mesmo que não correspondesse perfeitamente à personalidade de Noriyuki, Kenjaku não havia sido exposto, o que dava valor ao seu comportamento como modelo. Usando isso como ponto de partida, Sun começou uma infiltração em larga escala. Conforme o tempo passava e a noite se aproximava, seus clones retornavam ao dormitório um após o outro, alguns sentados, alguns deitados, alguns em pé, reunindo-se na sala de estar, compilando lentamente suas informações. Pouco a pouco, Sun foi construindo uma imagem mais clara de Noriyuki Zenin. Ele descobriu que o homem era geralmente tranquilo e não gostava de coisas problemáticas, características semelhantes às suas. Isso tornou mais fácil se relacionar com ele. Noriyuki estava no colégio de feitiçaria há apenas um ano. Sua personalidade era fácil de imitar. Ele não era muito sociável, mantinha-se reservado e não parecia ter grandes ambições ou desejos de realizar algo grandioso. Seu tempo no colégio de feitiçaria parecia mais uma aposentadoria precoce. Com o perfil do personagem completo, um dos clones se transformou em Noriyuki Zenin e se apresentou diante dos outros Suns, praticando sua voz, tom, comportamento e postura. Gradualmente a imitação foi se tornando precisa. Os outros a sentiram em aprovação. No dia seguinte, o novo Noriyuki Zenin apareceu diante de todos com sua presença habitual e por enquanto ninguém notou nada de estranho. Mas alguns dias se passaram. Sun já havia se adaptado ao ritmo diário de Noriyuki no colégio de feitiçaria. Ele havia se adaptado com sucesso ao papel e estava se sentindo cada vez mais confortável com ele. Agora, ele estava pronto para retornar para sua família. Antes de partir, Sun fez uma autoverificação, convocou todos os seus Shikigami e os examinou um por um. Tudo estava em ordem. Foi por isso que ele não desmantelou o Shikigami das sombras antes. Ao fundir seus poderes, devolvê-los ao estado original ajudou a reduzir o risco de expor falhas. Adicionalmente, ele dispensou todos, exceto os cães divinos e os veados redondos. Noriyuki Zenin só podia invocar 2 tipos por vez, e seu hábito habitual era manter os cães e os veados. Uma escolha refinada de certa forma. Sun fez uma anotação mental desses pequenos detalhes. Com tudo pronto, ele enviou uma mensagem para sua família e deixou um registro na escola de feitiçaria antes de partir. Desde que desenvolveu a capacidade de viajar pelo espaço, ele raramente usava veículos. Esta viagem lhe proporcionou uma rara experiência de retorno ao passado. O motorista, o empregado da família, prestou um serviço impecável. Ser buscado e levado em um carro particular o fez sentir-se como um jovem mestre. Não demorou muito para que eles chegassem ao seu destino. O criado abriu a porta e Sun saiu. Um enorme complexo de vila se estendia diante dele. Ele parou no grande portão principal, repassou as informações relevantes em sua mente mais uma vez, não encontrando nenhuma lacuna, atravessou a entrada imponente. Lá dentro, havia o que poderia ser descrito como um pátio, embora essa palavra mal fizesse justiça. Era praticamente uma floresta, mas projetado com a elegância de um jardim tradicional. Pitoresco a cada passo, era nada menos que magnífico. Sun foi direto para a casa principal. Papai, uma voz de criança chamou de algum lugar à frente. Ele não deu importância e começou a ajustar seu estado mental. Enquanto caminhava, observava silenciosamente os arredores. Havia muitas pessoas por perto, a maioria criadas cuidando de suas tarefas, podando flores, aparando a grama, limpando o terreno. Cada uma concentrada em suas próprias tarefas. Ao avistarem Sun, não lhe deram mais do que um olhar. Ao passar, paravam, curvavam-se respeitosamente e o cumprimentavam como jovem mestre. Sun não diminuiu o passo e continuou andando. De repente, algo pequeno e macio colidiu com sua canela e se enrolou em sua perna, parando no lugar. Papai. Quem? Meu senhor. Uma jovem com o cabelo preso em um coque maduro deu um passo à frente e pegou a criança. Era uma garotinha. Sun Minamoto a notara antes, mas não prestara muita atenção. Só quando percebeu que ela o chamava é que percebeu. Certo, aparentemente ele tinha uma filha. Papai me abraça. A garotinha se contorceu nos braços da empregada, inclinando-se para frente com as 2 mãos estendidas em sua direção. Ele fez uma pausa sem saber como reagir. Após uma breve hesitação, seguiu o exemplo dela, tirou-a dos braços da criada e a segurou desajeitadamente. Ela sorriu e apertou os olhos, enterrando o rosto no peito dele. Sun reprimiu seus pensamentos. A informação não mencionava nada sobre Noriyuki Zenin ter uma filha. Mantendo uma expressão neutra, ele continuou em direção à casa principal. A empregada o seguiu de perto, mantendo-se a meio passo de distância. Ele não fazia ideia de qual era a relação dela com a Noriyuki original. Seguindo a regra de que dizer mais leva a mais erros, ele permaneceu em silêncio. Quando chegaram à entrada, a criada estendeu as mãos. Sem entender sua intenção, Sun hesitou, mas a garotinha já havia estendido os braços em direção à criada, então ele acedeu. Meu senhor, mulheres não são permitidas na casa principal. Esperaremos aqui, disse a criada suavemente.
Seu jeito de falar era um tanto antiquado. Sun assentiu sem questionar, ajustou a gola e empurrou a porta. O que o esperava lá dentro era o atual chefe do clã Zenin, Naobito Zenin. Que abertura de alta dificuldade. Os membros do clã eram obrigados a cumprimentar o chefe da família ao retornar para casa. Era regra. Sun tinha que segui-la, mas assim que superasse esse obstáculo, todo o resto seria mais fácil. Lá dentro, um velho estava reclinado meio ereto em um banco. Seus cabelos brancos estavam penteados para trás e soltos, caindo soltos atrás dele. Suas sobrancelhas eram longas e finas, e seu bigode fino, curvado para cima, quase se alinhava com elas. Ele vestia um yukata preto, com o peito exposto, recostado com uma das mãos apoiando a cabeça e a outra levantando uma cabaça da qual despejava um líquido turvo na boca. Um leve cheiro de álcool pairava no ar. Ele não pareceu se importar que um pouco respingasse em seu rosto. Chefe do clã, Sun olhou para ele, baixou os olhos e curvou-se respeitosamente. As informações de Noriyuki Zenin passaram por sua mente, originalmente de um ramo secundário, elevado à família principal após despertar a técnica das 10 sombras. Desde sua fundação, o clã Zenin sempre priorizou o recrutamento de feiticeiros com técnicas poderosas, garantindo gradualmente seu lugar inabalável no mundo do Jujutsu. As chamadas técnicas hereditárias, feitiçaria de projeção e técnica das 10 sombras, não pertenciam originalmente ao clã Zenin. Provavelmente foram adquiridas externamente e gradualmente assimiladas. Isso levou a uma dinâmica única. Herdar uma técnica hereditária significava um caminho rápido para o poder dentro do clã. Noriyuki Zenin foi um excelente exemplo. Por outro lado, até mesmo descendentes diretos sem uma técnica familiar seriam marginalizados ou simplesmente expulsos. Nessa família, sangue não significava nada. Força era tudo. E com 80% do poder vindo do talento inato, o valor de uma técnica não poderia ser exagerado. Noriyuki? Naobito abriu os olhos embaçados e o encarou. O que te traz de volta hoje? Quer beber alguma coisa? Ainda reclinado, ele ergueu a cabaça em sua direção. Sun hesitou, mas depois se recusou a aceitar. Sua voz saiu um pouco áspera. Não voltei para o ano novo, então pensei em visitar desta vez. Ele falou no tom habitual de Noriyuki, ou melhor, no modo como Noriyuki se dirigia a Naobito. Não era um elogio respeitoso. Era uma distração. Naobito queria que Noriyuki herdasse o clã, mas Noriyuki era preguiçoso e escolheu intencionalmente a atitude que mais o irritava, apenas para evitar a responsabilidade. Com certeza, a expressão de Naobito se obscureceu, dizendo esse tipo de bobagem. Vai embora. Ele acenou com a mão. O sucessor ideal diria coisas lisonjeiras. O errado sempre respondia. Se ao menos pudessem trocar de lugar. Mesmo assim, Naobito gostou quando seu candidato preferido reagiu. Como era a primeira vez que Sun voltava, ele não podia se dar ao luxo de agir fora do personagem, caso contrário, ele poderia ter aceitado acidentalmente e conseguido o cargo de chefe do clã imediatamente. Infelizmente, ele teve que seguir o exemplo de Noriyuki. Então, coçando a cabeça desajeitadamente, saiu da sala. Com a tarefa cumprida, ele não precisava se preocupar com mais ninguém. O clã Zenin não se importava com laços familiares, e Noriyuki havia se separado dos pais há muito tempo. Também não era um homem decente, esquecia facilmente suas raízes quando ganhava status. Sun não planejava fazer nada extra. Era assim que o clã Zenin funcionava, e os pais de Noriyuki também. Se ele demonstrasse o mínimo de gentileza, eles interpretariam como fraqueza. Isso só traria mais problemas. Todos neste clã eram egoístas e egoístas. Ninguém se importava com os outros. Ele precisava imitar isso também. Agora que havia passado no teste do chefe do clã, o risco de exposição praticamente desaparecera. Ele podia se concentrar em obter o que precisava. Sun saiu da casa principal, sentindo-se relaxado, apenas para avistar uma figura grande e uma pequena paradas perto do portão. Sua expressão ficou tensa. Isso pode ser complicado. Papai, vem para casa. A garotinha correu e agarrou a mão dele, ficando na ponta dos pés e olhando para ele. Sun congelou. Ela era adoravelmente delicada, bem comportada e inteligente, mas parecia estar doente. Sua fala era desconexa, proferida em frases curtas e entrecortadas. Ele sentiu um leve puxão na mão, despertando de seus devaneios. Olhando para baixo, sorriu suavemente para ela. Vamos para casa. Ele pegou a mão dela e voltou. A empregada, como sempre, ficou logo atrás. De volta à casa, Sun se sentiu um pouco sobrecarregado. A garotinha se agarrava a ele constantemente, sem dizer uma palavra, apenas sorrindo para ele. A empregada também o seguiu. Ela imediatamente começou a arrumar a casa e depois foi para a cozinha cozinhar, mas nunca se afastou muito dele. Pelo comportamento dela e pela forma como se dirigiu a Noriyuki, Sun suspirou aliviado. Por um momento, temeu que ela fosse sua esposa. Acontece que era apenas uma empregada. Mesmo assim, ela nunca foi embora. Isso poderia ser um problema mais tarde. Ele pensou novamente. De repente, a menina falou, interrompendo seus pensamentos. Não é o papai? As palavras fizeram Sun estremecer. Ele estava exposto? A sombra a seus pés ondulou, espalhando-se silenciosamente em direção à porta, onde duas silhuetas caninas estavam agachadas, quase invisíveis na soleira. Ele conteve os movimentos e se inclinou na direção da menina, falando suavemente. O que você quer dizer com isso? Papai não gosta de mim. Ele não fala comigo, disse ela, batendo no queixo com o dedo indicador e franzindo a testa, aflita. Sun Minamoto já sabia. Ela não gaguejava, mas tinha um comprometimento cognitivo. Ela não percebia que seu jeito de falar era desarticulado ou incomum. Em sua mente, ela era como todo mundo. Ele entendia agora. Ela estava dizendo que o Sun original não gostava dela e nunca lhe dera atenção. O comportamento dele agora era um contraste gritante. Ele pode ter cometido um deslize. Ele olhou para a garotinha, que parecia ter uns 5 ou 6 anos. Além dos problemas de fala, ela era inteligente e perspicaz. Mas essa nitidez pode se tornar um problema.
Talvez fosse melhor mantê-la dormindo por mais alguns dias? Enquanto ele ponderava suas opções em silêncio, sua mão direita foi repentinamente agarrada por um par de mãos pequenas e frias, brincando com seus dedos. Eu gosto mais desse papai, ela disse com um sorriso, pressionando a bochecha contra a palma da mão dele. Ainda mais problemas. Seus olhos se voltaram para a cozinha, ainda havia mais alguém lá. Ele ainda não havia descoberto o relacionamento deles, nem se haviam notado algo estranho. Provavelmente sim, mas por algum motivo não reagiram, o que só tornou as coisas mais complicadas para Sumi Namoto. Tudo correrá bem até então. Graças ao Shikigami das Sombras, ele encontrara o anfitrião e sua própria casa sem erros, prestando atenção até nos mínimos detalhes. Mas agora, nesses momentos aparentemente insignificantes, rachaduras estavam começando a aparecer. A menina se moveu rapidamente, preparando a comida rapidamente e trazendo os pratos para a mesa um por um. A menininha correu para ajudar. Quando ela trouxe o último prato e estava prestes a colocá-lo na mesa, Sumi Namoto relaxou de repente, recostou-se na cadeira, sorriu e apontou casualmente para ela. Você já descobriu, não é? Barulho. A garota se encolheu, perdendo o controle. O prato caiu na mesa. Ela rapidamente se curvou para se desculpar, pegou um pano para limpar o líquido derramado, depois se ajoelhou e se curvou em completa dojeza diante dele. Isso deixou sem palavras. Ela era do tipo tradicional, quieta, gentil, um pouco submissa demais. Sua natureza não a deixava mentir ou esconder nada dele. Depois de algumas perguntas, ele finalmente descobriu. Aquela garota era, na verdade, sua prima. Isso foi um alívio. Mas à medida que ela lentamente expunha a situação, Sumi Namoto começou a perceber o quão erradas as coisas estavam. A esposa de Noriyuki Zenin morreu durante o parto, e o clã não perdeu tempo em providenciar uma substituta. Isso não foi bom. O clã sabia que ele não tinha intenção de se tornar o chefe da família. Muitos não queriam vê-lo assumir o cargo de qualquer maneira, mas ainda assim não suportavam perder a técnica das 10 sombras. Eles o estavam tratando como um garanhão. E essa nem foi a pior parte. Para preservar a linhagem e evitar a diluição, alguns acreditavam que pares de parentes próximos aumentariam a chance de herança técnica. A mãe da menina, sua antiga companheira, também era sua prima. Sumi Namoto olhou para a jovem garota ao seu lado e sentiu um arrepio crescente. Estamos no século XXI. Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino básico sabe que parentes próximos não devem se casar. Não se sabe se isso realmente aumenta as chances de herdar uma técnica familiar. Mas o que é certo é o aumento do risco de distúrbios genéticos, doenças congênitas, enfraquecimento do sistema imunológico e até mesmo deformidades faciais. Em casos extremos, pode levar à morte prematura. Agora ele entendia as deficiências congênitas da menina. Ele estava sem palavras, mentalmente atordoado. Que tipo de família antiga e retrógrada é essa? Para onde quer que ele olhasse, havia problemas. Abandonar esposas e filhos parecia uma tradição do clã Zenin, e o Noriyuki original não era exceção. Noriyuki Zenin era emocionalmente frio, indiferente tanto à filha quanto à parceira. Sua mentalidade era sempre se dar trabalho, é só jogar fora. Então, quando a família arranjou outra mulher, ele simplesmente fugiu para o colégio de feitiçaria para evitar a confusão. Foi por isso que a jovem usou o cabelo num coque típico de mulher casada. Ela havia sido enviada pela família como sua parceira substituta. O Noriyuki original se ressentia de tudo relacionado à família e a tratava terrivelmente. Poucos dias depois de sua chegada, ele a abandonou. E a criança? As mulheres do clã Zenin tinham pouco status. Sem uma técnica forte ou desperta, eram frequentemente entregues como concubinas à família principal. Foi assim que tanto a jovem quanto sua antecessora acabaram ali. Os homens não se saíram muito melhor. Se suas técnicas amaldiçoadas fossem fracas, eles ficavam sem qualquer prestígio. Membros da família faziam de tudo para progredir. Até mesmo parentes diretos se voltando uns contra os outros não era incomum. Em um lugar que deveria representar calor e segurança lá, eles tinham que estar constantemente em guarda. A força governava tudo. A hierarquia era absoluta. O clã Zenin personificava a sobrevivência do mais apto ao extremo. Se não fosse pelo atual chefe Naobito Zenin, que é relativamente aberto e rigoroso com seus subordinados, quem sabe que horrores estariam acontecendo? Sumi Namoto olhou para a garota ajoelhada diante dele, completamente resignado. Ela já havia sido assimilada pela família, já domesticado sem vontade de resistir. Isso seria difícil. Ele nunca imaginou que o motivo de ter sido exposto foi simplesmente porque ele sorriu para a menina e acenou com a cabeça algumas vezes. A criança era jovem e simples. Ela apenas sentia que seu pai havia se tornado mais gentil e afetuoso. Mas a menina mais velha era outra história. Sumi Namoto não fazia ideia do que se passava em sua mente. Depois de um momento de reflexão, ele disse a ela: vocês dois deveriam ficar em casa pelos próximos dias. Ambos eram pessoas comuns, com os Shikigamis das Sombras observando, ele não se preocupava com surpresas. Sua verdadeira identidade não havia sido revelada, então não havia pontas soltas. Depois de conhecer pessoalmente o clã Zenin, ele perdeu completamente o interesse pela família. Na verdade, sentiu-se aliviado, verdadeiramente livre de pressão. Ele não planejava ficar com o clã Zenin por muito tempo. Seu objetivo agora era localizar o legado da técnica das 10 sombras, encontrar o ritual para subjugar Mahoraga e partir o mais rápido possível. Com isso decidido, Sumi Namoto sentiu-se completamente à vontade. Ele gentilmente ajudou a garota a se levantar e disse suavemente: está tudo bem, vamos comer primeiro. A garota permaneceu ajoelhada, com o rosto quase tocando o chão. Seus olhos brilharam. Está realmente bom?
Capítulo 122. Poucos dias depois, Suminamoto expandiu gradualmente seu alcance de atividades, assumindo perfeitamente a identidade de Noriyuki Zenin. A jovem e a garota permaneceram dentro de casa o tempo todo, sem jamais pisar fora. Por fim, ele simplesmente fez o cão divino branco aparecer para acompanhá-las, enquanto o preto permaneceu escondido nas sombras. Ele estava pronto para agir. Ele não esperava que se integrar ao clã Zenin fosse mais fácil do que se infiltrar no colégio de feitiçaria. Nos últimos dias, ele não se limitou a ficar parado. Ele acessava com frequência os cofres secretos do clã. Com a autoridade de Noriyuki Zenin, ele conseguia entrar livremente na maioria dos lugares, com exceção de algumas áreas restritas. A essa altura, ele já havia reunido quase todas as informações de que precisava. O legado da técnica das 10 sombras também fora fácil de encontrar. Surpreendentemente, o clã Zenin não seguia o ritual de domesticação de Mahoraga com muita severidade. Na verdade, impunha um controle ainda mais rígido sobre os outros Shikigami. Suminamoto fechou o dossiê em suas mãos e memorizou os detalhes específicos do ritual. Não havia muita diferença em relação aos sinais de mão e encantamentos anteriores. O segredo era manter uma crença específica durante o processo, conectar-se com uma presença desconhecida além e coordenar esses elementos para completar o ritual. O que exatamente era essa presença no desconhecido? Suminamoto ponderou. O dossiê não oferecia uma explicação clara, afirmando apenas que era preciso meditar sobre uma existência majestosa e a conexão se formaria naturalmente. Ele deixou o pensamento de lado e voltou para casa. Depois de sinalizar mentalmente aos cães divinos para vigiarem as duas garotas, foi para o seu quarto. Lá, arrancou 5 dedos da mão, colocando-os em um arranjo fixo para servirem como objetos amaldiçoados. Então, usando energia amaldiçoada, uniu-os, formando uma barreira transparente em um piscar de olhos. Ao penetrar na barreira, ele desencadeou uma explosão de energia negra e rodopiante. No instante seguinte, desapareceu da sala e reapareceu sob a árvore de ossos no colégio de feitiçaria. Ninguém de fora percebeu, a barreira mascarava completamente as flutuações da energia amaldiçoada. Sob a árvore branca como osso, Suminamoto decidiu conduzir o ritual de domesticação de Mahoraga dentro do domínio do santuário. O lugar era silencioso. Sendo o núcleo do sistema de barreiras do colégio de feitiçaria, pouquíssimos vinham ali. Seu súbito aparecimento e desaparecimento não levantariam suspeitas. Menos ainda sabiam sobre o domínio do santuário, o que o tornava ideal para ações secretas. Ao entrar no domínio, ele foi recebido por um salão vasto e imponente. Ofereceu amplo espaço para manobras e sob a luz das estrelas que brilhava através da cúpula acima, o lugar exalava uma estranha sensação de calma. Suminamoto fez alguns preparativos simples. De pé no centro de um tapete dourado, ele estendeu os 2 braços para a frente, com os punhos voltados um para o outro e cantou baixinho. Com este tesouro, eu invoco, Mahoraga. Seus pensamentos se voltaram para o exterior em busca, e logo ele sentiu uma tênue conexão. Um casulo branco, alto e humanoide formou-se no vazio. Inúmeros fios cortavam o espaço, prendendo uma ponta ao casulo e a outra a um reino desconhecido além. Uma onda massiva de energia amaldiçoada irrompeu do casulo, arrebentando os fios um após o outro. O casulo se abriu no que seria a boca, revelando 2 fileiras de dentes brancos e irregulares. As gengivas estavam totalmente expostas, sem lábios, como um sorriso grotesco. A casca do casulo se quebrou e um enorme Shikigami emergiu. Não tinha olhos. Cada lado da cabeça se estendia em 4 estruturas semelhantes a asas, com uma cauda projetando-se da parte de trás do crânio. Uma roda semelhante ao leme de um navio estava presa na parte de trás da cabeça, e seu antebraço direito estava envolto em bandagens. Uma longa fita de honra pendia de sua clavícula. Usava uma saia de batalha. Músculos ondulavam por toda a sua estrutura, e argolas de metal cinza circundavam ambos os pulsos e tornozelos. Suminamoto olhou para o general divino. A imagem em sua memória subitamente tornou-se vívida, e as informações que ele havia lido voltaram à tona. A espada de 8 cabos divergente Sila do general divino Mahoraga incorpora o poder de se adaptar e harmonizar com todos os fenômenos existentes. Cada rotação da roda marcava a conclusão da análise e da adaptação. Quando sofria o mesmo ataque repetidamente, sua taxa de adaptação acelerava. E a cada adaptação concluída, mudava de perspectiva, adaptando-se novamente a partir de um novo ângulo. Ao fazer isso, ganhava resistência e até desenvolvia contramedidas otimizadas, anulando técnicas e fenômenos por completo e contra-atacando com força efetiva. Apesar da falta de olhos, Mahoraga claramente possuía algum tipo de percepção única. Virou a cabeça diretamente na direção de Suminamoto e começou a caminhar com uma presença avassaladora. Um sorriso surgiu nos lábios de Suminamoto. Ele estava animado. Ele podia sentir o olhar de Mahoraga analisando-o enquanto a roda no topo de sua cabeça tremia levemente. Ele não fez nenhum movimento, preferindo ficar parado, ansioso para ver por si mesmo do que esse famoso Shikigami era realmente capaz. Certamente não era uma dessas coisas que só se agitam inquietamente porque são inatingíveis. Afinal, os textos legados do clã Zenin quase o adoravam, alegando que ele poderia entrar em conflito direto com o usuário dos 6 olhos e do ilimitado de 1000 anos atrás e forçar uma derrota mútua. Se colocarmos dessa forma, ele estava mais ou menos no mesmo nível de Satoru Gojo, em seu auge e com uma configuração completamente nova. Quem não ficaria tentado? No entanto, apesar do tremor prolongado da roda de Mahoraga, nada mais aconteceu. Em vez disso, ela simplesmente cerrou o punho direito e o golpeou direto em sua cabeça. Então essa foi a análise, voltando ao bom e velho combate corpo a corpo. Suminamoto inicialmente queria ver se Mahoraga conseguiria inventar alguma contramedida eficaz contra ele, mas claramente não conseguiu.
Tudo o que pôde fazer foi recorrer à força bruta para tentar subjugá-lo. Ele girou o corpo para desviar, e não importava quantos socos voassem em sua direção ou quão rápido eles viessem. Ele dançava ao redor de Mahoraga como uma folha flutuante, girando nos dedos dos pés ou calcanhares. Mahoraga podia analisar ataques inimigos e desenvolver resistência, o que significa que ficaria mais forte quanto mais lutasse. Suminamoto ainda não havia atacado. Ele queria avaliar a força bruta de Mahoraga em seu estado inicial. Esquivando-se sem esforço, ele concluiu que nesse estágio Mahoraga não tinha velocidade, potência e taijutsu suficientes. De repente, ele deu alguns passos para trás. Era evidente que aquela versão inicial de Mahoraga não era impressionante. Mesmo assim, ele não ficou decepcionado. Estrondo. Sua palma direita erguida bloqueou casualmente um soco. Clique, clique. A roda na cabeça de Mahoraga emitiu um som mecânico e girou pela metade. Ele ergueu a mão esquerda para interceptar outro golpe. Sentindo um aumento perceptível na velocidade e na força, compreendeu que aquilo contava como um ataque adequado. Começou a se adaptar. Outro soco, mais forte que o anterior, veio em sua direção. A boca sem lábios de Mahoraga se curvou levemente. Suminamoto ergueu uma sobrancelha. Então, afinal, ele tinha algum nível de inteligência. Ele deu um passo para trás para aumentar a distância e parou ao lado de um pilar de pedra, olhando para o Shikigami. Ele não gostou nada desse ângulo de visão. No instante seguinte, seu corpo disparou para o alto, ficando uma cabeça mais alto que Mahoraga. Não era orgulho infantil. Ele simplesmente preferia lutar de cima, usando sua altura e alcance para dominar. Ele se absteve de usar técnicas. A força neutra do ilimitado era um poder de controle. Se ele não conseguisse encerrar a batalha com um único golpe, apenas ajudaria Mahoraga a desenvolver resistência a ela. Uma vez adaptada a uma técnica, ela se tornaria quase inútil. Então, primeiro, ele precisava descobrir seu limite de resistência e depois terminar as coisas de uma vez usando assimilação. E não havia pressa. Como sempre, ele queria ver do que Mahoraga era realmente feito, para ver se valia a pena assimilar. Suminamoto pesou fundo e disparou para o alto, subindo até o topo do domo. As estrelas jaziam sob seus pés, ainda lançando um brilho suave sobre seu corpo. O domínio do santuário era vasto e imponente, símbolos como espadas quebradas, espinhos e tronos carregavam peso, mas a verdadeira essência do domínio residia além das estrelas. Mahoraga saltou de pilar em pilar, usando-os como apoio para se aproximar dele. Suminamoto olhou para baixo, sentindo uma sensação familiar brotar dentro de si. Ele quicou no mesmo lugar 2 vezes. Ele vinha se segurando até então, deixando Mahoraga atacar para testá-lo. Aquele não era o seu estilo. O teste havia terminado. Agora era a vez dele. Ele abriu os braços e esticou o corpo como se fosse abraçar o céu estrelado. O punho de Mahoraga voltou a voar. Suminamoto bloqueou-o com a palma da mão erguida, agarrou o braço, puxou-o para trás e ergueu o joelho, mandando o Shikigami para o alto. Para ele, o taijutsu ainda era muito fraco. Ele precisava alimentá-lo aos poucos. Desta vez, ele não esperou. Seus punhos, chutes, cotoveladas e joelhadas caíram sobre Mahoraga em rápida sucessão. O Shikigami não conseguiu se defender. Com o som da madeira envelhecida rangendo sob tensão, o atrito foi gradualmente diminuindo, até se transformar em um chiado sibilante e escorregadio. Mahoraga começou a revidar. Sua velocidade e força estavam aumentando, e seu taijutsu estava claramente melhorando. O estilo de combate de Suminamoto era sempre fluido, nunca fixo. Cada movimento era uma resposta intuitiva e otimizada às ações do oponente. Ele não conseguia prever o próximo passo, mesmo que tentasse. Mas nessa barragem, ele deliberadamente misturou várias formas marciais, dando a Mahoraga oportunidades de se adaptar e otimizar seus contra-ataques. Sob o brilho dos olhos estelares, Mahoraga estava agora totalmente alimentado, pronto para ser usado. Perfeito como sua pedra de amolar. Agora era uma disputa para ver quem conseguia analisar mais rápido. Mahoraga se adaptou, mas Suminamoto também, refinando seus contadores em tempo real. Suas figuras dispararam uma em direção à outra, colidindo no centro. Punhos e pés colidiram, liberando ondas de choque que se espalharam pela vastidão estrelada. A luz estelar fluida brilhou fracamente sob a força. O brilho entre os olhos de Suminamoto se intensificou. Seus movimentos traçavam rastros de luz, oscilando como fitas, apenas para serem despedaçados pela força dos golpes, espalhando-se em partículas fluorescentes que dançavam ao seu redor. Suminamoto agarrou os 2 punhos de Mahoraga, travando uma disputa de força. Seus músculos tremeram brevemente antes de endurecerem com um brilho metálico. Com um giro de pulsos, uma espiral de força se espalhou pelos braços de Mahoraga. Ele deu um puxão forte, arrancando ambos os braços na altura dos ombros, e em seguida, deu um chute poderoso, fazendo voar. Observando Mahoraga cambalear para trás alguns passos, os olhos de Suminamoto piscaram. Quase lá. A luz das estrelas já começava a tremeluzir. Sinais de que o domínio estava à beira do colapso. De repente, a luz das estrelas ao redor de Mahoraga se intensificou. A técnica de reescrita de sonhos foi ativada. Os movimentos de Mahoraga diminuíram de velocidade e depois pararam completamente. Com o domínio reforçando o efeito, Suminamoto aprimorou gradualmente o poder de reescrita. A roda acima girava lentamente, uma volta de cada vez, sempre mantendo a supressão um pouco mais forte, apenas o suficiente para manter Mahoraga imobilizado. Ele abriu a mão direita, liberando uma onda de energia amaldiçoada. Uma esfera carmesim profunda pairou sobre sua palma, brilhando mais intensamente e mais espessa, viscosa como sangue. Aproximando-se de Mahoraga, ele segurou o orbe em direção à sua boca escancarada. Antes que pudesse tocá-lo, a energia vermelha flutuou para frente sozinha e deslizou para dentro de sua boca. A adaptação de Mahoraga sempre partia da mesma base, fosse contra taijutsu ou técnicas amaldiçoadas. Como o ataque era algo totalmente novo, era preciso começar a se adaptar do zero. Suminamoto já havia considerado isso.
Esta origem não era o seu limite, mas era o de Mahoraga. Como esperado, a luz carmesim rapidamente tomou conta. Era forte, mas agora era dele. Mahoraga pode parecer avassalador, mas, em última análise, era um ser baseado em um sistema. Uma vez compreendido esse sistema, ele poderia ser subjugado. A chave estava em desferir um golpe que excedesse seu limite de adaptação tão rápido e avassalador que não havia tempo para se ajustar. Só isso foi suficiente para domá-lo. Claro, tal golpe provavelmente precisaria ser no nível de um golpe com força total de alguém que empunhasse os 6 olhos e os 100 limites, e tinha que ser o primeiro golpe. Caso contrário, Mahoraga se adaptaria. Esse mecanismo não foi mencionado em nenhum dos registros do clã Zenin, talvez para mantê-lo em segredo, talvez perdido ao longo de gerações, ou talvez por algum outro motivo. No fim, isso não importava para Minamoto. Ele tinha informações além da quarta parede. Ele não estava tentando domar Mahoraga, seu plano era assimilá-lo desde o começo. Para ele, a técnica das 10 sombras era apenas um método para invocar Mahoraga. O foco de Minamoto mudou. A roda girou suavemente sussurrando. Embora Mahoraga ainda brilhasse com a luz das estrelas, ele ergueu lentamente a mão direita. Do pulso enfaixado, uma espada curta se estendia. Esta era a espada do extermínio, envolta em energia amaldiçoada positiva, como a usada em uma técnica de maldição reversa. Como o nome indicava, qualquer espírito amaldiçoado atingido por ela seria repelido ou entraria em colapso total. Era uma habilidade rara, e igualmente valiosa para Minamoto. Ele também podia revestir as mãos com energia amaldiçoada positiva para produzir um efeito semelhante. Mas até então, sua energia positiva nunca havia sido tão refinada. Mas daqui para frente, isso mudaria. Ele estendeu a mão e arrancou a roca da cabeça de Mahoraga, pendurando-a atrás da sua. Silenciosamente sintonizou-se com ela. Era o símbolo da reconciliação e da adaptação, algo que até mesmo seu ilimitado lutava para igualar. Mas com a adição de sua autoridade em evolução, logo seria perfeito. Mahoraga olhou para as mãos, brandindo a espada algumas vezes. Ela havia se tornado um clone de Minamoto. Deu uma olhada no Shikigami, um tanto insatisfeito com sua aparência. Como poderia não ter olhos? Ele recuperou 10 globos oculares. A testa de Mahoraga se abriu quando a carne se abriu. Isso pressionou cada olho no lugar, um por um, organizando-os em um padrão circular. Agora, Mahoraga tinha um olho vertical extra no centro da testa. Muito mais agradável. Os olhos não funcionavam apenas como núcleos, eles também aumentavam as habilidades analíticas de Mahoraga. E não eram quaisquer olhos. Eram 10 olhos de estrela. Minamoto então removeu a roda de trás de sua cabeça e a devolveu à de Mahoraga. Além dos olhos, ele não fez grandes alterações em sua aparência. Deixou a espada do extermínio e a roda do Dharma intactas. Em vez disso, ele deu um passo à frente e removeu os anéis de ferro dos pulsos e tornozelos de Mahoraga, colocando-os nos seus. Ele planejou estudar os princípios da roda do Dharma e forjar 4 anéis Mahoraga com a mesma função. Quanto a Mahoraga, ele planejava mandá-lo de volta ao seu plano original de existência, esperando que o próximo invocador o invocasse e recebesse uma pequena surpresa. Ele também estava profundamente intrigado por aquele reino misterioso curioso para saber se era a zona de espera do Shikigami, o chamado mundo não físico. Ele queria explorá-lo, e o clone de Mahoraga era o recipiente perfeito para isso. Capítulo 123. Minamoto saiu do domínio do santuário e entrou no corredor externo, onde a interferência espacial era mínima. Somente ali ele poderia atravessar o espaço com segurança e retornar à propriedade Zenin. Caso contrário, o domínio e a interferência espacial se sobreporiam, potencialmente criando complicações desnecessárias. Um vórtice negro se formou do nada, e Sun emergiu dele, já dentro da barreira. Ele parou por um instante, sentindo os arredores para confirmar que a barreira não havia sido perturbada. Considerando que subjugar Mahoraga não havia demorado muito, era improvável que alguém mais tivesse notado. Ele liberou a barreira. Uma língua e dentes brotaram de sua palma, e ele engoliu cada dedo decepado, um por um, apagando todos os vestígios. Já que ele já estava ali, ele poderia muito bem domar o último Shikigami das sombras desaparecido. Saindo do quarto, ele encontrou as 2 meninas ainda esperando em silêncio em casa. A mais nova correu até ele, pegando sua mão. Ele deu um tapinha em sua cabeça. Tem uma coisa para resolver. Seja boazinha e ouça sua irmã. Ao seu sinal, o cão divino se aproximou para distrair a garotinha, brincando com ela enquanto Sun silenciosamente se afastava e saía. A menina mais velha manteve os olhos fixos nas costas dele enquanto ele saía. Sun não deu importância e foi direto para a casa principal. Ao contrário de Mahoraga, o funeral do tigre não podia ser invocado por meio de um ritual de domesticação. Para domesticá-lo, ele precisava ir aos terrenos secretos do clã Zenin. Mas para encontrá-lo e acessá-lo, ele precisaria da chave que só os líderes do clã possuíam. Então ele teve que visitar a casa principal primeiro. Quando encontrou Naobito Zenin novamente, o homem parecia tão bêbado como sempre, relaxando com uma cabaça na mão como se não tivesse nada melhor para fazer. Chefe do clã, Sun curvou-se, contendo a impaciência. Em clãs grandes como este, formalidades eram tudo. Pretendo visitar os terrenos escondidos da família para domar meu próximo Shikigami. Ah, confiante, não é? Naobito largou a cabaça, sentou-se ereto e finalmente colocou os pés no chão, em vez de apoiá-los nos braços da cadeira. Se não me engano, este seria seu 9º Shikigami. Ele flexionou os músculos das pernas e se levantou, aproximando-se lentamente de Sun, dando-lhe uma olhada rápida antes de ficar em silêncio por um momento. Você está a apenas uma distância de completar a técnica das 10 sombras. Já que Noriyuki havia tocado no assunto, ele devia estar totalmente confiante, e o 9º provavelmente não era tão difícil de domar. O verdadeiro desafio era o 10º.
A expressão de Naobito rapidamente se transformou em desinteresse. Ele enfiou a mão dentro das vestes, vasculhou tudo e tirou um objeto amaldiçoado em forma de cubo mágico. Jogou-o para Sun sem se importar. Pegar. Ele pegou sua cabaça novamente e se virou para seu assento, mas parou no meio do caminho. Sun pegou a chave no ar. Sua sobrancelha se arqueou ao notar o movimento repentino de Naobito. O velho se virou abruptamente e golpeou seu rosto, com a palma em formato de lâmina. Foi rápido. Rápido o suficiente para parecer que transcendeu o tempo. Naobito Zenin, o mais forte abaixo do grau especial no mundo do Jujutsu, era conhecido por sua feitiçaria de projeção e velocidade estonteante. Alguém como Noriyuki Zenin, apenas um grau comum, não poderia se igualar a ele. Sun inclinou levemente a cabeça. Seus reflexos se ativaram instintivamente, interrompendo seu movimento bem a tempo. A palma roçou sua bochecha, fazendo com que um pouco de sangue escorresse. Pinga, pinga, pinga. O sangue se acumulou na borda do ferimento e depois caiu no chão, formando manchas vermelhas. A aura agressiva de Naobito desapareceu. Ele acenou com a mão preguiçosamente. Se você conseguir dominá-lo, não se incomode em devolver a chave. Apenas fique com ela. Tomando outro gole de álcool, ele afundou novamente na cadeira, falando distraidamente. Agora você é o único com a técnica das 10 sombras. Ah, e tem outro carinha lá fora. Parece que eles também acordaram. Ele franziu a testa por um momento, como se estivesse tentando se lembrar de algo, depois relaxou. Tanto faz. Vocês dois vão para a escola de feitiçaria de qualquer jeito. Vou pegar a chave com vocês então. O coração de Sun afundou um pouco. O velho havia notado algo. Ele sabia que Sun era do colégio de feitiçaria. Se ele havia descoberto sua verdadeira identidade, porém era incerto. O golpe em seu rosto foi um teste. Um aviso para não usar aquele rosto para agir contra o clã Zenin. Sun baixou o olhar, despreocupado. Olhando para o velho que bebia de olhos fechados, disse, bem Noriyuki Zenin, vou me retirar. Ele não sentia nenhuma culpa. Não havia matado ninguém, nem feito nada para prejudicar o clã Zenin. Na verdade, comparado aos demais durante sua estadia ali, ele provavelmente parecia um santo. Há muito tempo havia perdido o interesse pelo clã. Ele tinha apenas uma razão para estar ali, domar o Shikigami das sombras. Mahoraga estava fora do alcance do clã Zenin. Pertencia aos capazes, ao mundo do Jujutsu em geral. Quanto ao resto do Shikigami, enquanto os terrenos escondidos permanecessem intactos, ainda havia uma chance de domá-los. Ainda assim, era surpreendente que o velho tivesse entregado a chave. Seu motivo permanecia obscuro. Mas se ele ousasse dá-lo, então Sun ousaria recebê-lo. Ele estava ainda mais aberto a respeito dos fundamentos ocultos no futuro. Os Shikigami das sombras não pertenceriam mais apenas ao clã Zenin, mas a todos os usuários da técnica das 10 sombras. Sem perder tempo, ele partiu e foi direto para o local secreto, chegando finalmente a uma vasta floresta. Não havia guardas, apenas uma barreira atuando como limite entre o interior e o exterior. Sun não entrou apressadamente. Em vez disso, parou para observar a barreira de fora. Sua estrutura era única poderosa, mas com um design datado e conflitante. Depois de analisá-lo, ele balançou a cabeça, pegou o item amaldiçoado em forma de cubo mágico e o colocou perto do espaço moldado para encaixar a chave. A chave foi fixada automaticamente. Clique. Um som suave ecoou quando a porta apareceu. Sun Minamoto parou para sentir o ambiente, então entrou, chegando a uma floresta mais densa do que parecia de fora. Com olhos estelares examinando a área, ele pôde ver as sombras de todos os Shikigami ali, exceto os cães divinos e Mahoraga, que já estavam sob seu comando. Ele localizou o funeral do tigre rapidamente, e o processo de domesticação foi tranquilo e sem esforço. Em pouco tempo o animal era dele. Agora que ele tinha todos os 10 Shikigami das sombras, uma sensação de satisfação brotou em seu coração. Na verdade, os outros 9 não lhe eram de grande utilidade prática. Integrá-los a Mahoraga seria um desperdício. Mahoraga conseguia se adaptar e gerar contramedidas por conta própria. De qualquer forma, as habilidades únicas dos outros Shikigami poderiam ser treinadas com o tempo. Mas ainda assim, já que ele já estava aqui. Satisfeito, Sun voltou para casa, dispensou os cães divinos e começou a limpar a energia amaldiçoada residual deixada para trás. Não era realmente necessário. Esse resíduo amaldiçoado pertencia a Noriyuki Zenin e se dissiparia naturalmente em poucos dias, mas Sun havia desenvolvido o hábito. O mundo do Jujutsu tinha todos os tipos de métodos não convencionais. Nunca se sabia que tipo de técnica poderia depender de sobras de energia amaldiçoada. Ele não tinha planos de ficar na propriedade Zenin por muito mais tempo. Estava se preparando para voltar para o colégio de feitiçaria, mas antes de partir, ainda havia algumas coisas a resolver. A menina o seguiu de perto, passo a passo, enquanto a menina mais velha sentava-se perto, observando silenciosamente cada movimento seu. O ar estava pesado. Ele sabia que a vida não tinha sido gentil com esses dois no clã Zenin. A garotinha já tinha 6 anos e ainda não havia despertado uma técnica amaldiçoada. Isso praticamente descartava a possibilidade de ela ser um prodígio. Se mais alguns anos se passassem e ela ainda não tivesse despertado, provavelmente seria enviada para servir a família principal. Era uma possibilidade muito real. Sun tinha visto os registros genealógicos do clã Zenin, documentos confidenciais acessíveis apenas a membros-chave da família. A árvore genealógica que eles mapearam era uma teia emaranhada e intrincada. Ele suspeitava que fosse ainda mais complexo do que os padrões que as técnicas amaldiçoadas gravaram no córtex cerebral. Quanto à mais velha, ela era considerada a atual parceira de Noriyuki Zenin, o que a tornava um alvo. E assim como a mais nova, ela também não tinha talento. Agora que ele havia assumido o controle dos domínios secretos do Shikigami sob a identidade de Noriyuki, a reação estava fadada a piorar ainda mais. Durante o tempo em que ele se passou por Noriyuki Zenin, as duas garotas não apenas mantiveram sua identidade escondida, como também o ajudaram a resolver vários detalhes.
tornando todo o processo de substituição muito mais tranquilo. Então ele pretendia retribuí-los para equilibrar a balança. Depois disso, seus laços seriam cortados. Mas como ele deveria ajudar? Ele não tinha certeza. Havia muitas opções, ele só não sabia qual seria a melhor para eles. Ele poderia tirá-los do clã Zenin, arranjar tudo para eles e deixá-los viver vidas normais entre pessoas normais. Ele também poderia falar com Naobito Zenin e pedir que ele os vigiasse. Seria um pouco trabalhoso, mas ainda mais fácil em comparação. Ou, ele poderia ensiná-los a pescar. Você vai embora? A garota perguntou de repente. Sua cabeça estava enterrada entre os joelhos, um único rabo de cavalo repousando na lateral do pescoço. Através da cortina de franjas que cobria parcialmente seus olhos, ela olhava para Sun Minamoto, ou melhor, para o espaço vazio ao lado dele. Sun não conseguia entendê-la. Suas personalidades, seus poderes, até mesmo suas origens eram mundos à parte, não havia como ele se identificar com o que ela sentia naquele momento. Uma vez confirmado que ela não possuía nenhuma técnica amaldiçoada, seu destino foi selado. Seus pais a entregaram pessoalmente à família principal e de lá, ela foi passada para Noriyuki Zenin. Seu destino se alterou diversas vezes. Felizmente, ele não tocou nela, simplesmente a abandonou. Só isso já lhe trouxe algum alívio. Mas a vida depois disso continuou amargamente difícil. Ela fora trazida ali para ter um filho. Tratada daquela forma, as críticas do clã eram inevitáveis. E com seu status de candidata à esposa para o próximo chefe do clã, o tormento só piorava. Seu comportamento gentil e obediente era uma mentira. Quanto mais suavemente ela falava, mais ferozmente ela xingava, xingando Noriyuki Zenin, xingando o próprio clã. Quanto mais gentil ela parecia, mais profundo era o ódio. Seus 16 anos foram vividos no fio da navalha. A única coisa que a mantinha viva era o pensamento: vou amaldiçoar todos eles. Quero vê-los morrer. Mas, na verdade, ela tinha medo de morrer. Perceber isso a fez odiar a si mesma também. No entanto, duas pessoas deixaram uma marca em seu coração. Uma delas foi a garotinha que gentilmente afagou sua cabeça quando ela chegou, quando ela estava em seu pior momento, cheia de desespero, e perguntou se ela estava bem. O outro era o homem na frente dela que lhe disse alguns dias antes: está tudo bem. Apenas algumas palavras simples, mas que lhe deram um calor que ela nunca havia sentido antes. Ele sorriu para mim. Isso significa que ele gosta de mim? Seus pais a abandonaram. Noriyuki Zenin, que a desprezava, a abandonou. E agora, até mesmo este homem que parecia se importar com ela. Será que ele também a abandonaria? Não. Ela não podia deixar isso acontecer. Ela precisava mantê-lo ali. Os três, ele, a menininha e ela, deveriam ficar juntos para sempre. Hehehehe. Sun Minamoto sentiu a onda de energia amaldiçoada dentro de seu espinho em um instante. Um pensamento distorcido e difícil de definir surgiu em sua mente. Se ele tivesse que nomeá-lo, seria a bondade que queria matá-lo. Ele parou por um segundo. Certo, certo. Mais um, hein? Ele bateu palmas suavemente e sorriu. Este era o mundo do Jujutsu, o mundo das maldições. Ela não tinha talento, mas tinha um dom para maldições. Era preciso dizer, ambientes tão sombrios frequentemente produziam o extremo. E extremo, às vezes, significava poder. Se o destino lhe negasse uma técnica, então ele lhe daria uma. Sun havia decidido. Ele iria transferir uma técnica para ela. Mas qual? A técnica das 10 sombras serviria perfeitamente. Ele sorriu. Para alguém tão pervertida quanto ela, alguém que agora detinha a técnica herdada do clã, ele estava curioso para ver o que ela poderia se tornar. Ele não se importava mais com os residuais. Sombras cobriam o espaço entre os três, escurecendo o quarto. Cães divinos, elefante máximo, grande serpente, nu e sapo, fuga do coelho, veado redondo, boi perfurante e funeral do tigre. 9 Shikigami das sombras cercavam a garota, seus uivos silenciosos ecoando na penumbra. Sun se levantou e se aproximou dela lentamente. Ele pegou a mão direita dela, virou-a com a palma para cima e pressionou delicadamente as pontas dos dedos contra o dorso. A energia carmesim fluiu em sentido inverso pelo braço dela, para a cabeça e para os olhos. Ele devorou o antigo globo ocular e o substituiu por um cristalino, branco puro e radiante, fazendo com que suas pupilas parecessem ainda mais escuras. Os 9 Shikigami agora jaziam silenciosamente ao seu lado. Os residuais agora pertenciam a ela. Sun se inclinou para encontrar seu olhar obscurecido. Se você quer me matar, então viva. Ele disse isso com um divertimento perverso e notou uma mudança sutil no Shikigami. No fundo, ele estava encantado. Quem é você? A garota levantou a cabeça com as pupilas tremendo. A força que sentiu fez algo eufórico se agitar dentro dela. Mas não havia tempo para pensar nisso. Havia coisas mais importantes a fazer. Ela se livrou de um resquício de sua passividade. Com uma coragem renovada, ela olhou pela primeira vez nos olhos de alguém que não era a menina e perguntou: quem é você? Sun bateu levemente no queixo com um dedo, um pensamento surgindo em sua mente. Quando você se tornar o chefe do clã Zenin, você descobrirá. Capítulo 124. Os assuntos do clã Zenin foram resolvidos perfeitamente, pelo menos aos olhos de Sun Minamoto. Ele pegou o que precisava ser levado, devolveu o que precisava ser devolvido e foi embora sem deixar um único fio de enredamento. Ele bagunçou o cabelo da menina e se agachou para olhá-la nos olhos. Escute sua irmã, ok? A menina abaixou a cabeça, claramente de mau humor, mas não reagiu nem existiu. O cachorrinho ficará para proteger você, acrescentou Sun. As duas garotas estavam unidas pela salvação mútua. Ele havia dado a uma delas o poder de mudar suas circunstâncias. Se conseguiriam aproveitar essa oportunidade, dependia delas.
Um usuário da técnica das 10 sombras tinha status inegável dentro do clã Zenin, especialmente alguém que havia subjugado 9 Shikigami. Mas aqui Zenin, a garota, herdara a técnica das 10 sombras de Suminamoto. Ela poderia invocar o 10º Shikigami se tentasse, mas se ele apareceria ou não dependia de Mahoraga, e por extensão, de Suminamoto. Mesmo assim, a técnica em si tinha um potencial imenso. Herança e fusão entre Shikigami, expansão da técnica. Até mesmo a técnica da maldição reversa externa do servo redondo por si só, já lhe garantiria um lugar no mundo do Jujutsu. Além disso, sua aptidão para a energia amaldiçoada não era motivo de escárnio. Assim que Zenin Naobito a conhecesse, sem dúvida tomaria conta dela, pelo bem de sua técnica e pelo bem de Suminamoto. Ele lhe daria espaço para crescer, de repente exercer tal poder, se ela escolheria cair diante de seus demônios ou se erguer. Era a decisão dela. Tendo feito tudo o que precisava, Suminamoto sentiu um peso sair dos ombros. Chamou um servo e retornou ao colégio de feitiçaria de carruagem. Ele foi até a residência de Noriyuki Zenin, a identidade que seu clone assumiria dali em diante. O homem tinha um status considerável no colégio de feitiçaria, apoiado pela influência do clã. Até Masamichi Yaga se tornar oficialmente diretor, ele ainda poderia desempenhar um papel valioso. Enquanto isso, em seu próprio dormitório do outro lado do campus, Suminamoto se espreguiçava. Depois de morar em um lugar por tempo suficiente, é natural se apegar ao lugar, à cama. Seu dormitório havia se tornado um espaço que lhe dava paz de espírito. A seguir, um estudo adequado de Mahoraga. Com esse pensamento, um enorme Shikigami saltou mais uma vez do reino desconhecido para o mundo presente. Tornou-se um clone alternativo de Suminamoto. Este Shikigami abriu o olho vertical em sua testa, uma entidade única, seguindo nomes como Cabeças de Mosca, Shinobaki, Árvore de Osso Branco e Garuda. Contando todos eles, além dos tipos padrão, ele agora tinha representações de maldições, espíritos, barreiras, construções de técnicas, e agora Shikigami. Sem perceber, sua coleção de clones especiais havia se transformado em algo substancial. Cada clone especial existia por um motivo. Suminamoto os manteve com um objetivo e um plano para o que viria a seguir. Com um único golpe de faca misturado com flash negro, ele cortou Mahoraga quase ao meio. A roda acima de sua cabeça tremeu levemente. Mahoraga rapidamente usou uma técnica de amaldiçoação reversa para se curar e já havia começado a mostrar alguma resistência ao flash negro. Suminamoto assentiu, satisfeito. Quanto mais avançado o ataque, mais tempo levava para analisar e mais lento era para se adaptar. Mas tudo bem. Ele desferiu vários outros golpes do flash negro, cada um atingindo Mahoraga. A roda girava cada vez mais rápido, sua adaptabilidade aumentando rapidamente. O dano do flash negro diminuía a cada golpe. Nesse ritmo, Mahoraga acabaria se tornando totalmente imune ao flash negro, especificamente ao seu flash negro. Ele ainda tinha muitas técnicas que não havia usado em Mahoraga: chamas, feitiçaria de projeção, forças gravitacionais, técnicas espaciais e interferência sensorial. O que ele precisava fazer agora era alimentar Mahoraga com cada um deles, ampliar sua adaptabilidade e, idealmente, ajudá-lo a desenvolver contadores. Mahoraga só se tornaria mais completo e mais poderoso. Observando-o receber os golpes passivamente, a roda acima de sua cabeça zumbia com um constante fuxi, 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 como um ventilador em potência máxima. Suminamoto repetia a mesma técnica em camadas para aumentar a velocidade de adaptação. Quando atingia um certo limite, ele mudava para uma nova técnica e repetia o processo, levando a adaptabilidade de Mahoraga ao limite. Enquanto isso, seu outro eu estudava a roda do Dharma Mahoraga e registrava dados. Como uma personificação física da análise e da adaptação, a roda do Dharma era altamente única, não um objeto amaldiçoado, nem uma ferramenta amaldiçoada como a espada do extermínio. Parecia mais parte do corpo de Mahoraga. Enquanto pensava nisso, Mahoraga estendeu o braço direito. Uma espada curta emergiu, brilhando com a mesma energia positiva da técnica da maldição reversa. Suminamoto olhou para as duas energias. Elas eram claramente diferentes. Shikigami não eram como espíritos amaldiçoados. Seus corpos eram compostos de energia amaldiçoada, o que significa que a energia positiva não os envenenava, em vez disso os curava. Mas eles também não eram humanos. Seus corpos não eram feitos de carne e osso. Eles estavam em algum lugar no meio, apresentando características de ambos. Podiam ser curados por energia positiva e se regenerar como espíritos amaldiçoados. A roda do Dharma tinha as mesmas propriedades. Era isso que a tornava tão especial. Energia positiva também não prejudicou Suminamoto. Mahoraga removeu a energia positiva da espada do extermínio e, em vez disso, infundiu-a com energia amaldiçoada. Ela o atingiu em cheio. Suminamoto se esquivou e os dois começaram a trocar golpes. Ele está se adaptando rápido. Seu crescimento é quase visível, observou Sun enquanto continuava observando. Mas ele também viu a falha de Mahoraga. Ele não conseguia ficar mais forte sozinho. Só conseguia se adaptar passivamente a estímulos externos. Em outras palavras, Mahoraga tinha potencial para se tornar o mais forte, mas o quão forte ele se tornaria dependia inteiramente da força de seus oponentes. O que significava que, no fim das contas, tudo voltava ao próprio Suminamoto. Ele era aquele que conseguia crescer sem limites. Ele possuía parte da autoridade evolutiva dentro do ilimitado. A essência da evolução era a adaptação, mas isso constituía apenas uma pequena parte de sua técnica. Ainda havia uma lacuna entre ele e Mahoraga.
No entanto, ele tinha uma vantagem clara. Mahoraga só conseguia se adaptar passivamente. Ele poderia se adaptar ativamente. Em teoria, desde que ele fortalecesse Mahoraga primeiro e Mahoraga, por sua vez, o aprimorasse, os dois poderiam entrar em um ciclo de auto-reforço, como uma máquina de movimento perpétuo para o crescimento. Se ele conseguisse decifrar completamente a capacidade da roda do Dharma Mahoraga de adaptar-se a todos os fenômenos, e combinasse isso com a autoridade da evolução, ele ganharia o poder de evoluir para se adaptar a todos os fenômenos. Nesse ponto, ele poderia confiar somente em si mesmo para progredir infinitamente. O relacionamento deles mudaria, ele assumiria a liderança, e Mahoraga se tornaria secundário, uma poderosa pedra de amolar para aguçar sua força, bem como um veículo para explorar o mundo não físico. Esse era exatamente o futuro que Sumi Namoto havia imaginado. Só de pensar nisso, algo se agitou em seu peito. Ele intensificou seus ataques contra Mahoraga, levando-a ao limite. Enquanto isso, seu outro eu levava os olhos estelares ao máximo, concentrando-se na análise da roda do Dharma. Nos dias seguintes, Sumi Namoto criou vários outros clones para coordenar com Mahoraga na tentativa de formar um ciclo de força autossustentável. Como o dormitório não era mais espaçoso o suficiente para suas atividades, eles se mudaram permanentemente para o domínio do santuário. No início, Mahoraga era quem recebia todos os golpes, ficando mais forte graças à sua resistência. O papel de Sumi Namoto era simplesmente usar técnicas diferentes. Somente depois de algum tempo, quando Mahoraga atingiu um certo nível, a troca se tornou mútua, com um ciclo de feedback sutil, porém claro, começando a tomar forma. Sumi Namoto estava mais do que satisfeito. Tanto sua destreza física quanto seu domínio técnico haviam entrado em um período de rápido crescimento, sem fim à vista no momento. Claro, ele também começou a sondar o mundo não físico. Mas tudo o que viu foi uma névoa densa e cinzenta, onde o tempo e o espaço pareciam suspensos. Sempre que Mahoraga entrava, ela rapidamente caía em um sono profundo. Esse sono era tão profundo que nem mesmo seu poder adaptativo conseguiu neutralizá-lo, tornando o progresso extremamente lento. Mas Sumi Namoto não estava com pressa. Ele podia se dar ao luxo de levar o tempo que quisesse. Eventualmente, sua análise da roda do Dharma Mahoraga começou a dar frutos. Um anel de ferro simples em seu pulso havia mudado. Seu tom esverdeado opaco havia se tornado vívido, e 10 sinos dourados pálidos agora pendiam de sua borda externa. Mahoraga ergueu a espada do extermínio, agora repleta de energia amaldiçoada. No instante seguinte, um fio de flash negro envolveu a lâmina enquanto ela descia com força. Sumi Namoto ergueu o braço para bloquear. Os sinos soaram. Din, din, dang. Alguns sinos nítidos ecoaram, com a última nota persistindo por muito tempo. A espada curta se alojou no osso. Mahoraga puxou, e o ferimento começou a se fechar. Uma vez totalmente curado, ela balançou novamente, mas desta vez, o ferimento causado foi significativamente menos grave. Sumi Namoto desenvolveu uma leve resistência ao flash negro. Embora ainda não fosse tão eficaz quanto a roda do Dharma Mahoraga, isso não importava. Ele só precisava de mais tempo. Além disso, ele olhou para a mão esquerda, para a perna esquerda e para a perna direita. Ainda havia mais 3 desses anéis. Assim que Sumi Namoto estava completamente absorto em sua rotina, ficando mais forte, mergulhando no mundo não físico e refinando os anéis Mahoraga, uma mensagem chegou de Suguru Geto, promovido para grau especial. Chegue aqui, agora. Capítulo 125. Suguru Geto estava na Igreja das Estrelas, a antiga casa dos Filhos das Estrelas. Sua força cresceu mais uma vez, colocando-o firmemente no topo do mundo do Jujutsu. Então, quando um vórtice negro de repente se abriu no vazio, ele imediatamente soube quem era. Vários feiticeiros próximos rapidamente ficaram em alerta, mas Geto os dispensou. Quando restaram apenas ele e as 2 garotas, uma mão se estendeu do vórtice. No pulso havia um anel de ouro adornado com 10 sinos incomuns, atraindo instantaneamente o olhar dos 3. E aí, Geto? Faz tempo que não nos vemos. A voz surgiu antes do homem emergir. Sumi Namoto saiu do vórtice negro, cumprimentando casualmente a figura que agora parecia ainda mais serena e de olhos bondosos, quase como um bodhisattva. Suguru Geto sorriu com conhecimento de causa. Realmente já fazia um tempo, mas como prometido quando a igreja foi fundada, o outro atendeu ao seu chamado. Ele fez um gesto para que ele se aproximasse. Nanako, Miniko, como vocês duas estão? Sun já estava conversando com as 2 garotas ao lado de Geto. Olá, Minamoto-sama. As meninas responderam timidamente, mas estava claro que elas se lembravam dele. Sun se aproximou e colocou a mão na cabeça de cada uma delas, despenteando suas franjas bem penteadas. As meninas fizeram um beicinho em protesto, inflando as bochechas. Geto ficou em silêncio por um instante, abaixando lentamente a mão que instintivamente levantara. Então, por algum motivo, sentiu uma onda de alívio silencioso. Ele continuava o mesmo de sempre. Pouco tempo depois, Sun cutucou com o cotovelo e provocou. E aí? Subiu de nível de novo? Ou você domou algum espírito amaldiçoado poderoso? Geto deu um sorriso misterioso. Siga-me. Com isso ele se virou e começou a andar por um corredor. Sun, intrigado, seguiu sem questionar. Os 4 caminharam até o final do corredor e entraram em um elevador. Geto apertou o botão do B2. Sun não conseguia deixar de pensar, como sempre fazia em lugares com esse tipo de atmosfera religiosa pesada, que andar de elevador. Usar um computador ou assistir Geto mexendo no celular em trajes de monge parecia algo fora de lugar. Quando as portas do elevador se abriram, eles entraram em uma arena subterrânea. Alguns feiticeiros estavam lá dentro, provavelmente novos recrutas da Igreja das Estrelas. Alguns lutavam com técnicas amaldiçoadas, outros brigavam abertamente. Alguns membros da equipe estavam ocupados cuidando do espaço.
Sun notou imediatamente a formação de barreiras ao redor da arena. Jeto percebeu seu olhar e sorriu levemente. Esta é de um usuário de barreira recém-recrutado, disse ele. Dê uma olhada. O que você acha do nível? Seu sorriso se alargou um pouco enquanto ele gesticulava para um feiticeiro próximo, um homem mais velho com um comportamento calmo. Não havia pose nem arrogância. O velho feiticeiro claramente já havia passado da idade de precisar provar alguma coisa. Ainda assim, quando Jeto mencionou dê uma olhada no nível, a testa do homem se contraiu levemente e ele se virou para Sun Minamoto. Definitivamente havia algo digno de nota na barreira. Sun assentiu em reconhecimento. Era bem feita, mas não resistiria à pressão de uma batalha entre feiticeiros de grau 1 ou superior. Ele estendeu a mão, tocou em alguns nós críticos e pediu a um funcionário próximo para ajustar o posicionamento das ferramentas amaldiçoadas ali. A mudança foi imediata. Mesmo a julgar pela textura da barreira, sua dureza melhorou visivelmente. Após uma breve oscilação, toda a estrutura desapareceu de vista, completamente oculta a olho nu. O feiticeiro mais velho lançou um olhar de compreensão, se não de aprovação total, pelo menos de respeito sincero. Jeto sorriu, ofereceu ao homem algumas palavras de encorajamento e dispensou os outros, deixando apenas os dois e as garotas na arena subterrânea. Ele olhou para Sun Minamoto e disse, recentemente recebi um grupo de espíritos amaldiçoados, mas poucos deles são o que você chamaria de poderosos. Mas, eu não teria chamado você aqui se não estivesse confiante. Ah? Então vamos ver. Sun Minamoto sorriu claramente intrigado. Ele vinha fazendo grandes progressos ultimamente, mas outros também não ficaram parados. Qualquer um que conseguisse acompanhá-lo certamente seria talentoso. Não precisa complicar muito, disse Suguru Jeto com uma risada discreta. Desenvolvi uma nova técnica recentemente, pensei que você poderia me dar a sua opinião. Ele falava modestamente, mas sua expressão irradiava orgulho. A curiosidade de Sun Minamoto foi despertada. Então ele planejava decidir a partida com um único movimento? Sem dizer mais nada, ele tirou os sapatos, entrou na arena e parou no centro. Os olhos de Jeto foram atraídos para o anel dourado no tornozelo de Sun. Como antes, 10 sinos peculiares pendiam dele, mas não emitiam som algum enquanto ele se movia. Ressurgindo, Jeto também entrou na arena, parando em frente a Sun a uma distância considerável. Ele não se moveu imediatamente, apenas ergueu o dedo indicador para o céu. Na ponta do dedo, energia amaldiçoada negra se acumulou, girando cada vez mais espessa e escura em um vórtice sinuoso. O vórtice se expandiu rapidamente, a energia ficando mais densa a cada segundo. Sun Minamoto reconheceu imediatamente Máxima, Uzumaki, uma técnica de ponta da manipulação de espíritos amaldiçoados. De fato, o vórtice na ponta do dedo de Jeto continuou a crescer. Ele explicou em voz alta, este é o máximo, Uzumaki. Ele condensa todos os espíritos amaldiçoados que eu subjuguei em um único golpe, usando energia amaldiçoada de altíssima densidade para um ataque avassalador. Claro, é para uso único, então só usei espíritos amaldiçoados de baixo nível dessa vez. Para ser justo, não há mal nenhum em tornar a técnica pública, certo? Ele sorriu. Sun Minamoto observou o denso vórtice que se formava na ponta do dedo do oponente. Ele percebeu à primeira vista que aquilo ia disparar como um canhão de energia amaldiçoada. Um ataque direto, nada extravagante, mas essa simplicidade significava poder concentrado. Sem enfeites. Força pura e concentrada. Claramente demorou muito para se formar, e o primeiro pensamento de Sun foi, ele conseguiria replicar isso? Ele não tinha muitos espíritos amaldiçoados, mas quando se tratava de energia amaldiçoada bruta, ele tinha mais do que suficiente. O desafio era descobrir como compactá-lo a esse nível de densidade. Ele já havia considerado isso antes. Quando sua energia amaldiçoada atingiu o limite máximo, ele se perguntou, se a quantidade não podia ser aumentada, ele poderia aumentar a qualidade. Ele poderia aumentar a densidade de sua própria energia? No final, sua quantidade de energia aumentou, mas melhorar sua qualidade permaneceu uma tarefa árdua. Afinal, o corpo humano era delicado. Ele já havia explodido carne suficiente em experimentos para formar uma pequena montanha. Ainda assim, talvez o método de condensação de Jeto contivesse algumas respostas. Afastando esses pensamentos, ele se concentrou. Uma camada de energia amaldiçoada azul começou a envolver suas palmas, uma ideia inspirada pela espada do extermínio. Canalizando energia positiva através de suas mãos como lâminas, ele oferecia uma excelente maneira de combater e dissolver as propriedades negativas das maldições. A energia ainda não era pura, mas o grande volume também poderia ser uma estratégia, sobrepujar a qualidade com a quantidade. Ele começou a analisar os níveis de energia do vórtice de Jeto e aumentou a saída de sua energia amaldiçoada positiva. Cuidado agora, alertou Suguru Jeto quando um raio de luz foi disparado do centro do vórtice, diminuindo a distância instantaneamente. Sun Minamoto estreitou os olhos ligeiramente. Sua resposta foi simples, ergueu as palmas das mãos verticalmente bem a tempo de bloquear o raio. À medida que as energias opostas colidiam, elas sibilavam fuxi, fuxi, como fogo e água se encontrando. Sun deu meio passo para trás. Esse cara diz que são todos espíritos amaldiçoados de baixo nível, mas a quantidade é definitivamente um exagero. E não foi apenas a densidade de energia, também houve um impacto esmagador. Ele aumentou a potência de sua técnica de amaldiçoação reversa para suportar a força do raio. Seus 4 anéis Mahoraga começaram a soar claramente. Tin Din Dang. Sinos pesados e longos ecoavam pela arena subterrânea. Sun reduziu gradualmente sua produção positiva de energia amaldiçoada, deixando o raio atingir seu corpo diretamente. Jeto ergueu uma sobrancelha e aumentou abruptamente a velocidade. Sun cambaleou e deu um passo para trás com a palma da mão queimada. Jeto então cessou o ataque.
Ele entendeu, Sun havia começado a se adaptar ao vórtice, mas ele estava se adaptando apenas ao seu nível de energia atual. Qualquer coisa mais fraca seria ineficaz, claro, mas se a energia aumentasse repentinamente, essa adaptação não necessariamente acompanharia. Ele estava bastante satisfeito com seu máximo, Uzumaki. Eles estavam apenas lutando. Ele não havia usado toda a sua força. A verdadeira força do vórtice vinha dos espíritos amaldiçoados de alto grau que ele mantinha em reserva. Sun, por sua vez, estava satisfeito com o Anel Mahoraga. Sua habilidade de evoluir para se adaptar a todos os fenômenos começava a dar resultados reais, com sua eficiência de adaptação alcançando a da roda do Dharma. Ele ficou um pouco decepcionado por Geto ter recuado tão rápido. Um pouco mais de tempo e ele poderia ter desenvolvido uma contramedida contra o vórtice. Então, não importava quão alto fosse o nível de energia, ele poderia neutralizá-lo com facilidade. Mas o verdadeiro poder de evoluir para se adaptar a todos os fenômenos não era apenas adaptação, era evolução. Graças ao seu controle impecável sobre o corpo, Sun podia sentir a sutil mudança que ocorria em seu interior. A capacidade do seu corpo de suportar energia amaldiçoada de alta densidade havia aumentado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Din, 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 dang. O som claro dos sinos desapareceu gradualmente, ecoando por toda a arena subterrânea até que finalmente caiu em completo silêncio. A avaliação terminou. Sun Minamoto espreguiçou-se casualmente, movendo os membros ligeiramente. Os anéis de Mahoraga em seu corpo giraram suavemente, sem fazer barulho. Seus pensamentos se voltaram para dentro. A resistência do meu corpo à energia amaldiçoada de alta densidade melhorou. Ele se avaliou em silêncio. A combinação do poder adaptativo com a autoridade da evolução era realmente impecável. Até então, ele não tivera nenhum método eficaz para aumentar a densidade de sua energia amaldiçoada. Agora, esse problema estava completamente resolvido. Essa atitude não foi ruim, né? Suguru Geto se aproximou, fingindo modéstia enquanto se exibia claramente. Sun Minamoto franziu o lábio, sorriu e assentiu. As técnicas máximas realmente fazem jus ao nome. Hahaha. Mesmo com sua compostura habitual, Suguru não conseguiu conter o riso. Ao expandir a compreensão conceitual de uma técnica, torna-se possível desenvolver movimentos especializados. Sun se lembrou do manual de herança da técnica das 10 sombras que vira no clã Zenin. Ele continha registros de muitas dessas técnicas derivadas, combinações entre Shikigami e até técnicas para manipular sombras. Nem ele havia pensado em desenvolver esses aspectos até ler aquele livro. Claro, parte disso se devia à falta de tempo e foco, mas mais importante, ressaltava a importância da herança. Algumas técnicas registradas ali nem sequer estavam vinculadas a técnicas amaldiçoadas específicas. Qualquer feiticeiro poderia se beneficiar ao aprendê-las. De modo geral, qualquer técnica que sobrevivesse por gerações sem se perder era, em si mesma, uma marca de poder e singularidade. Como uma arte secreta que Sun vira, emoção da flor caída. Era por isso que os clãs de elite conseguiam manter seu status dominante. Grande parte de sua força vinha das técnicas amaldiçoadas, transmitidas de geração em geração, refinadas ao longo do tempo por seus ancestrais, formando um profundo manancial de conhecimento marcial. Enquanto feiticeiros independentes podiam comemorar após desenvolver apenas uma técnica, feiticeiros de clã já estavam sobre os ombros de seus antecessores, alcançando alturas com as quais outros só podiam sonhar. Essa era a realidade dos feiticeiros selvagens. Feiticeiros nascidos em clãs não precisavam se esforçar tanto para se desenvolver. Tinham um caminho amplo e pavimentado pela frente e só precisavam dedicar tempo à escolha das técnicas mais compatíveis com as suas. Em contraste, feiticeiros não afiliados como Suguru Geto tiveram a sorte de serem recrutados. Só então puderam finalmente encontrar um ambiente estável para aprender e crescer. Quanto aos outros que ainda vagavam por conta própria, seu destino era frequentemente trágico. Alguns mal conseguiam se defender contra espíritos amaldiçoados do mesmo nível. Ainda assim, nem todos os caminhos no mundo do Jujutsu podem ser replicados, mesmo com um legado para se sustentar. Alguns tipos de desenvolvimento de técnicas trouxeram todos os feiticeiros de volta à mesma linha de partida, como a arte secreta suprema de uma técnica amaldiçoada. Máximo. Geralmente, um feiticeiro possui apenas uma técnica amaldiçoada inata. E além da expansão de domínio, a técnica secreta que cada um deles poderia desenvolver é o que conhecemos como técnica máxima. É o movimento mais forte que alguém pode realizar, exigindo que o usuário chegue o mais perto possível do cerne de sua técnica e de sua energia amaldiçoada, e mesmo assim, é apenas uma possibilidade remota. Apenas um punhado de pessoas em todo o mundo do Jujutsu havia conseguido. Sun Minamoto estava entre eles. Ironicamente, seu ilimitado tornava muito mais difícil atingir seu verdadeiro ápice. E suas técnicas assimiladas ainda precisavam ser estudadas em detalhes. Suguru Geto, por outro lado, tinha talento de sobra para maldições. Ele explorou sua técnica completamente sozinho e conseguiu desenvolver o máximo. Uzumaki para manipulação de espíritos amaldiçoados. Não é de se admirar que ele estivesse tão confiante em passar no exame de grau especial. Sun lançou-lhe um olhar de soslaio. Mas, na íris do seu olho, uma tênue luz negra começou a brilhar lentamente. Um pequeno vórtice se formou em sua superfície, girando quase transbordando da órbita, antes que ele o suprimisse novamente. Ele também aprendeu parte da técnica Uzumaki, o canhão de energia amaldiçoado. Como foi? Suguru Geto olhou para Sun Minamoto com um sorriso forçado, tirando de seus pensamentos.
O ataque não pareceu tão devastador à primeira vista, mas foi forte o suficiente para forçar Sun a recuar e feri-lo, mesmo com sua altamente desenvolvida técnica da maldição reversa. Só isso já dizia muito. Suguru já havia começado a usar Sun como referência. Se ele conseguisse romper as defesas deste monstro, romper as de qualquer outro estava definitivamente ao seu alcance. Afinal, passar tempo suficiente juntos tornou fácil ver a verdade. Aquele homem podia parecer humano, mas era um monstro disfarçado. Ele olhou para a palma da mão de Sun. A queimadura já estava completamente curada. Os olhos de Suguru se estreitaram ainda mais. Mesmo assim, Uzumaki se manteve firme. Quando levado ao limite, nem mesmo alguém como Sun conseguiu sair ileso. Se recompondo, Suguru perguntou novamente, então, você diria que esse é o nível de grau especial? Sun assentiu em reconhecimento. Com certeza. Se isso não se qualifica como grau especial, então os padrões são muito altos. Eba! As duas garotas próximas soltaram gritos de alegria, olhando para Suguru Geto com estrelas nos olhos. Suguru esfregou suas cabeças e sorriu suavemente. Ele se sentia mais leve do que antes. Finalmente atingir esse nível significava que agora eles poderiam colaborar em pé de igualdade. Agora que havia obtido a resposta que queria, ele não se demorou na arena clandestina. Levou todos para os escritórios executivos. A Casa dos Filhos da Estrela era um dos edifícios emblemáticos da cidade, alto, central e imponente. Dos andares superiores, a cidade inteira se estendia abaixo deles. De pé, perto das janelas do chão ao teto, Suguru Geto e Sun Minamoto observavam a expansão urbana de aço e vidro. Depois de um momento, Suguru disse calmamente, recentemente contivemos outro lote de espíritos amaldiçoados. Você acha que terá tempo para extrair deles? Sun assentiu, lembrando-se. Ainda tem espadas quebradas suficientes? Por pouco respondeu Suguru. Sinceramente, estou contando principalmente com os espíritos amaldiçoados que subjuguei para fazer a contenção. Ele olhou. Mesmo que tenhamos aumentado o número de espíritos, os fortes ainda são poucos e raros. Não se pode esperar que espíritos amaldiçoados de baixo nível contenham os de alto nível. A mão de obra também é meio desperdiçada nisso. A Igreja das Estrelas não tem muitos feiticeiros competentes no momento, a maioria são pessoas comuns. E você, vice-líder, nem apareça por aqui. Ele soltou um suspiro, claramente exasperado. Talvez eu saia logo. Preciso encontrar pessoas que pensem como eu. Enquanto Suguru desabafava, Sun ativou a técnica das 10 sombras. Das sombras do chão, um aglomerado de espadas quebradas, pálidas e cobertas de espinhos emergiu, espalhando-se pela maior parte do escritório. Essa era uma técnica transmitida pela herança das 10 sombras, uma aplicação de manipulação de sombras. Nessa técnica, sombras não se referia apenas ao Shikigami, mas também às sombras literais. E as sombras eram ainda mais fundamentais, já que a invocação do Shikigami dependia delas. Agora ele podia usar sombras para armazenamento ou se fundir a elas. Com mais desenvolvimento, ele alcançaria a expansão de domínio. Embora tais técnicas fossem difíceis para outros, para Sun eram naturais, ele conseguia aprendê-las com apenas um olhar. Ele havia alcançado um nível em que tudo se encaixava instantaneamente. Afinal, ele estava a um triz de tocar o cerne das maldições. Tanto nas eras modernas quanto nas antigas, entre clãs e plebeus, isso o colocava no topo. Sua capacidade de transferir técnicas para outros era uma prova disso, e mesmo depois de transferi-las, ele manteve uma conexão compartilhada. Isso significava que a técnica de armazenamento de sombras que ele criou também poderia ser usada por Masaki Zenin, e vice-versa. Esta técnica já pode ser considerada uma verdadeira técnica de fonte. Sun estendeu um dedo e bateu na enorme pilha de espadas quebradas e espinhosas. Ao ver a expressão de Suguru, riu baixinho. Aqui, pegue isso. Poupe-me. Suguru suspirou, cobrindo o rosto, mas ainda invocou um espírito amaldiçoado para trocar as espadas quebradas saturadas. Na verdade, depois da criação do Uzumaki, até mesmo os espíritos amaldiçoados de baixo nível ganharam mais utilidade. Ele não se importava com esse tipo de colaboração. Era só que, ver Sun casualmente trazer tantas pessoas assim, o fazia querer reclamar por instinto. Sem pressa, acrescentou Sun. Trate isso como uma tarefa secundária. Não perca tempo com isso. Negociaremos quando houver um lote grande o suficiente para valer a pena. As sombras sob os pés de Sun se espalharam, engolindo as espadas negras e espinhosas quebradas. Quando ressurgiram, haviam retornado ao seu brilho pálido original. Ele não estava mais interessado em maldições de baixo nível. Ele apenas as continha com uma mentalidade de não desperdiçar. Em seu nível atual, apenas maldições de nível semi-1 e superiores tinham algum valor. Mas coletar espíritos de alto nível não era fácil. Tudo dependia do momento certo. Um pensamento repentino o atingiu. Sun olhou para Suguru. Ainda sou vice-líder da Igreja das Estrelas. Por que não me deixam gerenciar os não-feiticeiros? Suguru piscou e deu de ombros. Claro, se você estiver mesmo interessado, isso aliviaria minha carga. Capítulo 127. Isso também vai tirar um peso de mim. Essa frase fez Sun Minamoto parar silenciosamente. Ele sempre sentiu que o mundo do Jujutsu, especialmente entre os usuários de maldições, era incrivelmente tacanho. Todos sabiam que maldições nasciam de emoções negativas. E entre todos os seres sencientes, os humanos eram os mais complexos emocionalmente. Com o tempo, essa ideia evoluiu para a noção amplamente aceita de que todas as maldições provinham dos sentimentos negativos dos humanos. No entanto, os feiticeiros constituíam apenas uma ínfima fração da humanidade. Nem mesmo o suficiente para se comparar a uma única onda no oceano. Mesmo assim, a realidade estava cheia de lunáticos que genuinamente queriam expurgar todos os não-feiticeiros e construir uma utopia somente para feiticeiros. De cima a baixo, o mundo do Jujutsu era assim. O clã Zenin transmitiu uma frase por mais de 1000 anos. Se você não é um Zenin, você não é um feiticeiro. Se você não é um feiticeiro, você não é uma pessoa.
Até mesmo Suguru Geto, a julgar pelo seu tom, agora via as pessoas comuns como pouco mais que um fardo. Claro, eles já haviam contribuído com valor financeiro, mas à medida que esse valor diminuía, sua tolerância também diminuía. Muitos feiticeiros selvagens faziam o mesmo. Assim que conquistavam o poder, seu primeiro instinto era dividir a humanidade em classes, colocar-se acima dos demais, coroar-se como reis ou deuses. Essa mentalidade já havia se tornado uma tendência. No final, Sun simplesmente sentiu que faltava profundidade de caráter. E no mundo do Jujutsu, esse tipo de caráter interior não era valorizado desde o início. Não é de se admirar que este país tenha sido atormentado por tantos incidentes relacionados a maldições. Claro, ainda havia alguns feiticeiros que realmente se importavam com a humanidade. Mas eles estavam se tornando cada vez mais raros e dispersos. Masamichi Yaga, Satoru Gojo, apenas alguns como eles. Eles estavam tentando mudar a situação atual. Quanto a Minamoto, ele não se importava em dividir as pessoas entre feiticeiros e não feiticeiros. Para ele, todos eram humanos. Ele se via como uma pessoa normal, e não estava disposto a destruir sua própria fundação. Era por isso que ele tinha afinidade com o colégio de feitiçaria. Então, por que se juntar à Igreja das Estrelas? Não foi só porque Suguru Geto pediu. Ele tinha seu próprio plano. No nível de energia amaldiçoada que ele havia alcançado, espíritos amaldiçoados de baixo nível eram praticamente inúteis. Mas espíritos de alto nível não voltavam a crescer como ervas daninhas. Por que perder tempo caçando maldições para assimilar, quando ele poderia ir direto à raiz? A verdadeira fonte de todas as maldições? E onde estava essa fonte? Naturalmente, isso ocorreu na própria humanidade. No momento em que Suguru lhe pediu para se juntar à igreja, um pensamento lhe ocorreu. Por que não tentar extrair energia amaldiçoada diretamente das emoções negativas que as pessoas geram? Se ele conseguisse isso, o suprimento não seria infinito? Até mesmo um espírito amaldiçoado como Aragami poderia encurralar humanos, desencadear incidentes e extrair energia amaldiçoada do medo e da culpa deles em direção ao divino. Então por que ele não pôde? Ele tinha qualidades inatas melhores que Aragami, e uma compreensão mais profunda dos humanos, porque ele era um. Ele também não cometeria o erro de Aragami. Não trataria as pessoas como lenha, queimando-as sem considerar o valor da sustentabilidade. O que Sun queria era um ciclo de feedback emocional estável e autossustentável, onde as pessoas gerassem maldições voluntariamente. E o método? Era simples, dar a eles o que queriam. O que quer que lhes faltasse, Sun providenciaria. O que significava que era hora de pregar. Pelo que vira da Igreja das Estrelas, ele já sabia que a tal fé era só fachada. As pessoas não eram verdadeiramente devotas. Elas só queriam o que pudessem conseguir. Pouquíssimos acreditaram por pura convicção. A maioria seguiu com a mentalidade de você dá, eu acredito. E isso foi ótimo. Sun não se importava com fé genuína. O que ele preferia era uma transação sem amarras, sem obrigações. Apenas benefício mútuo, dado de bom grado. Com isso em mente, ele convocou a cabeça de mosca. Meu senhor, a criatura parecida com um cachorro caiu de joelhos com um gesto dramático. Ainda havia 3 pessoas paradas por perto. Sun coçou o tornozelo e o dispensou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Claro, ele ficou mais inteligente, mas também desenvolveu uma personalidade Shunibyo completa. Provavelmente porque ele costumava fazê-lo ler textos religiosos o tempo todo. Não havia absorvido nenhuma teologia de verdade, mas sabia como soar teatral. A cabeça de mosca estava agora na altura de seu antebraço, embora sua força real tivesse atingido o grau 1. Ela apenas preferia manter uma forma compacta. Ele observou a criatura 2 pares de asas brancas imaculadas nas costas, traços faciais tão suaves que pareciam uma lâmina de vidro. Parecia quase capaz de refletir a alma humana. Por menor que fosse, ele se tornava mais refinado a cada dia. Apenas. O clima era totalmente vulgar. Com o pensamento de Minamoto, a cabeça de mosca retornou à sua forma habitual. Suas asas batiam suavemente enquanto se elevava do chão, pairando no ar. Com as mãos cuidadosamente cruzadas na frente da barriga, seu comportamento mudou completamente. Muito melhor. Sun assentiu em aprovação enquanto examinava. De agora em diante, você ficará com a Igreja das Estrelas. Chame a si mesmo de Beelzebub. Era impossível não notar a excitação no rosto da cabeça de mosca. Ela queria esse nome há muito tempo, até já tinha dado dicas, mas nada aconteceu. Agora, de repente, seu desejo foi atendido. Ele quase levantou a mão para coçar a cabeça e se curvar em agradecimento, mas um olhar de Sun o interrompeu. Ele imediatamente congelou, mantendo uma expressão de dignidade piedosa. A gula de Beelzebub. Essa seria sua pessoa na igreja daqui em diante. Essa coisa cachorro havia devorado incontáveis de sua espécie. E cada vez mais, o desgosto e a repulsa que os humanos sentiam por moscas começavam a se canalizar diretamente para ela. Na verdade, não precisava seguir o caminho da fé, mas era perfeito para a experimentação. Seu alinhamento emocional era claro, tinha uma presença naturalmente enganosa e, acima de tudo, Sun entendia melhor do que ninguém. O membro comum da Igreja das Estrelas já sabia da existência do mundo do Jujutsu. Muitos deles estavam inquietos, ardendo em uma sede desesperada por poder. Foi aí que o foco de Sun começou. Não importava porque eles queriam força, se eles a buscassem, ele tinha maneiras de dá-la. Claro, ele não usaria transferência de técnica. Isso seria tomar um caminho longo. Ele não menosprezava pessoas comuns, nem guardava rancor de outros feiticeiros. O que ele queria era estudar como as emoções negativas fluíam, e então usar esses fluxos para devolver poder aos humanos que as geraram. Quais foram as principais categorias de emoções negativas? Os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula, luxúria. A cabeça de mosca foi designada como gula desde o início, representando uma falta de autocontrole.
Quanto mais forte essa tendência em uma pessoa, mais poder ela será capaz de extrair por meio de sua conexão com a cabeça de mosca. Sun pretendia usar a Igreja das Estrelas como sua fundação, construindo um sistema de crenças artificial em torno dos 7 pecados capitais. A árvore de osso branco representaria o orgulho. O Shiobaki representaria a ira. A cabeça de mosca a gula. Faltam mais 4. E uma vez que os pecados estivessem completos, talvez fosse hora de considerar suas contrapartes. As 7 virtudes, um caminho para a energia amaldiçoada positiva? Isso pode acontecer mais tarde. Agora, ele precisava descobrir como alinhar as emoções humanas com espíritos amaldiçoados específicos. Sun ficou pensando. Construir uma estrutura de fé negativa não foi fácil. As emoções humanas eram caóticas e imprevisíveis. Foi por isso que ele começou com aqueles que ansiavam por força. Eles eram os mais diretos, os mais fáceis de guiar. E por isso que a cabeça de mosca, com seu claro foco emocional, era a melhor candidata para começar. As pessoas ofereceriam energia emocional. Seu trabalho era devolvê-lo a eles como energia utilizável por meio da cabeça de mosca. Somente com troca igual a fé poderia se tornar autossustentável. E quando eles entendessem o valor desse comércio, eles começariam a oferecer ainda mais emoção por conta própria. Foi quando o sistema realmente tomaria forma. Depois disso, a única coisa que Sun teve que descobrir foi como extrair, purificar e absorver essa fé. Capítulo 128. Depois de se separar de Suguru Geto, Sun Minamoto retornou ao colégio de feitiçaria. Como sempre, ele usou flash negro para abrir uma passagem espacial. Agora que ele o havia aplicado à manipulação espacial, o processo era suave como seda. Ele deixou a cabeça de mosca na Igreja das Estrelas por enquanto, encarregada de manter sua imagem sagrada. Ela faria aparições frequentes entre os membros comuns da igreja, preparando o terreno com antecedência. No entanto, o resultado disso dependeu dos seus próximos passos. Sun seguiu até a árvore osso branco e entrou no domínio do santuário. O santuário era calmo e sereno. Cada item nele contido continha um significado simbólico, flores com espinhos, espadas quebradas, os murais de pedra ao longo das paredes, um tapete dourado, a cúpula estrelada acima, e o trono de pedra. Ele caminhou pelo tapete, subiu 9 degraus e parou diante do trono de aparência simples. Então virou-se e sentou-se. Verdade seja dita, não era tão confortável quanto um sofá. Mas este lugar era mais do que simbólico, era a manifestação física do seu domínio. Uma fusão de técnicas, uma que reescrevia sonhos, uma inspirada pelo domínio da fé dos Aragamis, baseado em emoções, e uma fundamentada na expansão da energia amaldiçoada. Sun sempre o tratou como um espaço escondido, mas isso não significava que ele se limitasse a essa função. Ele recostou-se preguiçosamente no trono, com o cotovelo apoiado no braço, apoiando a cabeça. Olhos semicerrados, oscilando entre a vigília e o sono. O domínio foi ativado. Ele começou a pensar em como distribuir poder e, mais importante, como extrair fé. O instinto humano de detestar e evitar moscas era profundamente arraigado. Esse tipo de emoção natural, intuitiva e automática, estava ligado à cabeça de mosca, e não era algo que ele pudesse extrair. Ele também não tentaria tomar algo que pertencia por direito ao cabeça de mosca. Mas emoções guiadas, cultivadas em vez de natas, essas eram menos estáveis. Foi aí que sua janela se abriu. A cabeça de mosca serviria como intermediária. Não a fonte nem o fim. Apenas um meio. Um meio que poderia ser trocado por qualquer outra coisa, desde que se qualificasse como um objeto amaldiçoado. Mas por enquanto, o cabeça de mosca continua sendo a escolha ideal. A lógica era simples. A cabeça de mosca era sua criação, sua representante, intrinsecamente ligada a ele. E sempre que ele a controlava diretamente, ela se tornava uma verdadeira extensão de si mesmo. Isso significava que qualquer emoção direcionada à cabeça de mosca era essencialmente direcionada a ele. O maior obstáculo era o mecanismo de equilíbrio natural do mundo. Mas ele não conseguia distinguir que ambas as entidades, Sun e a cabeça de mosca, vinham da mesma fonte. Isso lhe deu uma brecha para trabalhar. O resto nem valia a pena se preocupar. Assim que o pensamento se acalmou, Sun sentou-se ereto no trono. Diante dele surgiu uma visão, a cabeça de mosca suspensa no ar, sob a qual se ajoelhavam grupos de pessoas comuns, mãos entrelaçadas em prece, testas voltadas para o chão. Mas não havia sinceridade em sua adoração, apenas rostos sombrios e abatidos, nublados por ressentimento e melancolia. Uma maldição espectral nasceu da multidão, canalizada através da cabeça de mosca e despejada no próprio Sun. As emoções turbulentas, confusas, cruas, instáveis, colidiram violentamente com a pureza de sua própria energia amaldiçoada. Ele explodiu instantaneamente. A fé é venenosa. Sun Minamoto permaneceu largado no trono, com as pálpebras fechadas tremendo levemente. Abriu os olhos, franzindo a testa, outro fracasso. Ele esfregou a testa. Além de uma leve ondulação em sua alma, não havia nenhum outro dano. E considerando a estabilidade de sua alma, essa ondulação era praticamente insignificante. Esse era o efeito do domínio do santuário, uma técnica de reescrita de sonhos que podia ser aplicada a ele simulando a realidade. O que explodiu foi o seu eu dos sonhos. A maioria dos primeiros experimentos podia ser conduzida em sonhos. Se tivessem sucesso lá, provavelmente teriam sucesso também na realidade. Isso lhe poupou muitos custos de tentativa e erro. Sun Minamoto fechou os olhos novamente, mergulhando num estado de semissono. Em seu próprio domínio, ele tinha controle total, e o sonho podia ser reescrito como quisesse. O cenário se repetiu. Um novo ciclo de evolução começou.
Desta vez, quando a maldição chegou através da cabeça de mosca, ele não a absorveu diretamente. Em vez disso, ele a transferiu para o trono. Cercado por espinhos e lâminas quebradas, o trono também tinha a função de conter e purificar a fé. Graças à sua conexão com o trono, ele pôde transferir a maldição para ele, permitindo que ela se acumulasse e fosse gradualmente purificada. Sumi-Namoto sabia que a fé era impura, mas não esperava que fosse tão caótica. Seu plano inicial de purificá-la diretamente através do corpo havia fracassado. Isso significava que ele teria que adicionar outra camada de purificação. Durante esse tempo, o cabeça de mosca estava se divertindo sob os holofotes na Igreja das Estrelas. Depois de assumir o corpo de um humano comum, sua aparência estranha, poder formidável e estilo de fala bizarro cativaram a multidão, tornando-o extremamente popular. Suguru Geto nunca se importou com pessoas comuns, e como era pelo bem de Sumi-Namoto, ele deixou a criatura agir livremente. Sem restrições, o cabeça de mosca tornou-se ainda mais descontrolado, abraçando plenamente sua personalidade exagerada. Somente os comandos de Sumi-Namoto ecoando em sua mente o impediram de sair da linha. Olhando para a multidão que o adorava, ele se sentiu presunçoso, mas ainda se conteve mantendo uma imagem santa. Estava apenas cumprindo as ordens do seu mestre. Misturando-se à comunidade não feiticeira, onde ambos os lados tinham algo a ganhar, a missão transcorreu sem problemas. Não havia pressa, nem Sumi-Namoto. Apenas aqueles com segundas intenções estavam ansiosos. Enquanto isso, na escola de feitiçaria, a figura de Sumi-Namoto podia ser vista em vários lugares ao mesmo tempo, como sempre. Treinar o esquadrão de 3 homens, verificar a técnica da irmã de Aibara e continuar seu próprio plano de treinamento, nada disso foi negligenciado. Dentro do domínio do santuário, uma versão de Sumi-Namoto ainda estava reclinada no trono, apoiando a cabeça com uma mão, executando outra rodada de simulações de sonho. Ele já havia descoberto o método, mas ainda estava otimizando, tentando aperfeiçoá-lo de uma só vez e evitar problemas futuros. Suas pálpebras tremeram levemente enquanto ele abria os olhos lentamente, desta vez, sem franzir a testa. Ele se levantou, deixou o trono, espreguiçou-se e sentiu como se uma eternidade tivesse passado no sonho. Ele caminhou até o fundo do trono, parou para pensar, então tirou um globo ocular da órbita e o pressionou contra o encosto da cadeira. O globo ocular se fundiu, formando um padrão abstrato de olhos. Ele estendeu a cadeia de transferência da maldição, do humano para a cabeça de mosca, depois para o trono, que a purificaria e a passaria para o globo ocular. O globo ocular então refinaria, purificaria e comprimiria a maldição, finalmente direcionando-a de volta para Sumi-Namoto. Esse vínculo agora estava totalmente estabelecido. A outra parte do sistema estava no lado do cabeça de mosca, como conceder poder para que as pessoas oferecessem voluntariamente valor emocional. Ele já tinha pensado nisso. Usando sigilos de energia amaldiçoada, ele podia anexar energia amaldiçoada externa àqueles com fé. Quanto mais profunda a fé, mais energia eles receberiam. Se alguém talentoso aparecesse, ele não se importava em conceder-lhe uma técnica. Aliás, isso era perfeito para Sumi-Namoto, significava ajudá-lo a desenvolver mais técnicas. O conceito surgiu de coisas como possessão espiritual e invocação divina, mas ele achou esses métodos problemáticos. Então, optou por sigilos de energia amaldiçoada. Sigilos eram maldições manifestadas, poder em forma física, fáceis de acessar e simples de usar. Com o plano completo, Sumi-Namoto não hesitou mais. No momento seguinte, ele apareceu na Igreja das Estrelas. Desta vez, Suguru Geto estava ausente, viajando com as 2 jovens. O cabeça de mosca imediatamente correu para cumprimentá-lo, parecendo bajulador. Sumi-Namoto olhou para ele, franziu a testa e não disse nada enquanto caminhava direto para o escritório do andar superior. A cabeça de mosca o seguia nervosamente, seguindo de perto. Sempre que passavam por alguém, ela fazia poses que combinavam com sua pessoa sagrada. Vendo que ainda conhecia seu lugar, Sumi-Namoto não se deu ao trabalho de intervir. Assim que entraram no escritório, sentou-se no sofá principal. Após um momento de silêncio, virou-se para a cabeça de mosca e disse: "Traga-me o mais devoto. Os mais devotos, aqueles que mais anseiam. Suas emoções são sempre as mais fortes." Capítulo 129. O cabeça de mosca assentiu e saiu do escritório. Os olhos de Sumi-Namoto piscaram levemente. Aquele vira-lata pode ter agido como um idiota, mas os resultados que obteve foram sólidos. Só precisava de um pequeno polimento. Ele voltou seu foco para dentro, sentindo cuidadosamente as 21 fontes de energia amaldiçoadas agora integradas ao seu corpo. Parecia muito, mas era muito menos do que ele esperava. Ainda há um longo caminho a percorrer. Quanto mais maldições, melhor. Até as sobras se acumulam. Por isso ele não abandonou sua colaboração com Suguru Geto na coleta de espíritos amaldiçoados. Com uma das mãos apoiada no encosto do sofá, ele estendeu sua percepção até o trono no colégio de feitiçaria. Tudo estava estável. Ele revisou mentalmente a estrutura do sistema de fornecimento de energia mais uma vez. Não demorou muito para que a cabeça de mosca retornasse com um homem de meia-idade a reboque. Sumi-Namoto podia sentir. Este tinha alto valor emocional. Eles bateram educadamente antes de entrar. O cabeça de mosca se moveu para ficar em silêncio atrás de Sumi-Namoto. O homem de meia-idade entrou. No momento em que seus olhos encontraram os iluminados pelas estrelas do outro lado da sala, ele imediatamente desviou o olhar, sem ousar olhar 2 vezes. Ele manteve-se a uma distância respeitosa, visivelmente nervoso. Até o próprio Beelzebub-sama teve que buscar a aprovação daquele homem. "Meu senhor", disse ele, curvando-se profundamente. "Sente-se", disse Sumi-Namoto gentilmente, gesticulando para o sofá em frente. O homem hesitou, sem saber se deveria sentar-se ou ficar de pé. Não ousava olhar diretamente para Sumi-Namoto, apenas lançando olhares furtivos. Mas, vendo a expressão gentil em seu rosto, finalmente relaxou um pouco e sentou-se rigidamente.
Relaxe, disse Suminamoto novamente, sua voz carregando um efeito quase mágico que acalmou o homem imediatamente. Uma onda de calor percorreu o peito do homem. Ele sentia algo diferente naquele momento. Beelzebub-sama sempre pareceu divino, até mesmo sagrado, mas nunca houve uma sensação de distância. Ele era inspirador, mas acessível. Este homem, embora gentil no tom, irradiava uma distância avassaladora. Sua gentileza não convidava a familiaridade, na verdade, até mesmo pensar em quem ele era parecia um sacrilégio. E aqueles olhos de estrelas, combinados com o nome da seita, poderia ser. Suas emoções surgiram novamente. Suminamoto, é claro, não se importava com os pensamentos íntimos do homem. Ele agora conseguia sentir emoções de forma geral, e quanto mais fortes elas eram, mais claras se tornavam. As emoções deste eram extremamente instáveis. Embora parecesse respeitoso, esse sentimento estava ausente de sua expressão emocional. O que fazia sentido. O seguidor médio da Igreja das Estrelas geralmente ocupava posições de destaque na sociedade. Sua suposta reverência era apenas humildade calculada, um meio para atingir um fim. Suminamoto não se importava. Não importava se tinham mais intenções ou que tipo de pessoa eram. Contanto que atendessem às condições e fornecessem valor emocional suficiente, ele não tinha motivos para reter o poder. E na sua percepção, esse homem se qualificava. Ele deu um sinal sutil. A cabeça de mosca deu um passo à frente, guiada pelo próprio controle de Suminamoto, e parou diante do homem com os olhos baixos. O homem de meia-idade começou a suar frio, confuso, olhando de relance para a cabeça de mosca. Estranhamente, sua aura agora se assemelhava à do homem no sofá. Feche os olhos, disse suavemente a cabeça de mosca. O homem obedeceu sem hesitar. A cabeça de mosca gentilmente pegou sua mão direita e colocou a outra mão sobre o dorso dela. Uma energia amaldiçoada irrompeu, tecendo linhas negras que formaram um sigilo semelhante a um espelho no dorso de sua mão, com uma única estrela brilhando no centro. Levou apenas um momento. O sigilo da energia amaldiçoada foi gravado com sucesso. O espelho simbolizava a gula da cabeça de mosca, e a estrela representava um globo ocular de 7 gramas, o núcleo dourado, destinado a estabilizar a maldição e impedir que ela se dissipasse. Em essência, o globo ocular havia se tornado a fonte de energia amaldiçoada do homem. Ele sentiu uma plenitude repentina por dentro, como se estivesse flutuando todo esse tempo e finalmente tivesse pisado em terra firme. Esse era o poder que ele tanto desejava. Você está bem. Abra os olhos e dê uma olhada. A voz o tirou do transe. Ele abriu os olhos e instintivamente olhou para o outro lado do sofá. Ali, ao redor do homem, havia uma densa névoa negra que ele não havia notado antes. O que é que foi isso? Ele tentou se concentrar e no momento em que o fez, a figura do homem desapareceu. A luz brilhante do dia se transformou instantaneamente em escuridão. O dia se transformou em noite e à sua frente estendia-se um céu estrelado. Constelações cintilavam, anéis de estrelas giravam suavemente, sua luz suave iluminando seu rosto. Ele estava, cara a cara com o cosmos. Ele continuou se concentrando. Nas profundezas do céu, um par de olhos estranhos lentamente surgiu. Aqueles olhos exerciam uma atração irresistível, atraindo sua mente para eles. Enquanto ele os observava, eles se tornavam mais nítidos, repletos de incontáveis vórtices em espiral. E ele estava sendo atraído para dentro, cada vez mais fundo. Foto. Um som nítido ecoou pela sala, acordando o homem de meia-idade. Parabéns. Você entrou no mundo do Jujutsu. O céu estrelado desapareceu. O homem, ainda sentado à sua frente, mantinha a mesma expressão gentil, os olhos brilhando como um mar de estrelas. Então era isso que estrelas realmente significava? O homem de meia-idade ficou sem palavras. Levantou lentamente a mão direita e a virou, estudando o sigilo espelhado gravado em sua pele. Uma névoa negra levemente familiar envolvia sua mão. Uma onda de poder surgiu dentro dele. Ele agora entendia. Esta é a energia amaldiçoada. A fonte do seu poder. A voz confirmou que ele já sentia. Ele olhou para a única estrela dentro do sigilo. Mas era muito pequeno. Muito pouco. Como eu. Consigo mais. Sua voz queimava de desejo enquanto ele olhava diretamente para o homem. Suminamoto sorriu levemente. A mudança no homem era significativa, mas exatamente o que ele queria. Vire a palma da mão para cima, ele disse. O homem obedeceu, olhando fixamente para a mão. Onde antes a pele era lisa e pálida, uma fenda se abriu lentamente na palma. Fileiras de dentes afiados como navalhas se revelaram, e uma língua macia e escarlate se enrolou nas profundezas escuras da boca. Uma compreensão instintiva surgiu em sua mente. A boca da gula, devorar maldições para ganhar poder. Era uma mensagem simples e embutida, que Suminamoto havia criado deliberadamente. Mas o homem compreendeu completamente o seu significado. Ele olhou para Suminamoto, a excitação crescendo em seu peito. Com outro estalar de dedos, uma enorme boca negra surgiu no ar acima da cabeça do homem. 2 fileiras de dentes irregulares se abriam e fechavam ritmicamente, produzindo um distinto som de clique-claque. A língua escarlate percorreu o topo de sua cabeça. Agora que conseguia enxergar maldições, notou uma nuvem de névoa negra passar diante de seus olhos. Suor frio escorria pelo seu rosto. Aqueles que acreditam na cabeça de mosca ganham a habilidade de devorar maldições, o que Suminamoto chamou de boca da gula. Claro, ele não se importava se fosse chamada de boca do glutão, boca devoradora ou qualquer outro nome. O nome era arbitrário. Seu poder aumentaria à medida que consumisse mais maldições, com Suminamoto sendo o limite máximo. Como você pode ver, um caminho para a força. Suminamoto inclinou-se para a frente, e o homem de meia-idade instintivamente abaixou a cabeça. Em voz baixa disse, devore maldições.
Quanto mais você consumir, maior será sua energia amaldiçoada. Mais estrelas aparecerão no seu espelho. 2. Entregue-se sem restrições. Mergulhe no prazer. Quanto mais profunda for sua depravação, mais forte você se tornará. O homem olhou em silêncio atordoado. Ele já tinha ouvido falar do mundo do Jujutsu antes. Aquela saudação, bem-vindo ao mundo das maldições, o confirmara. Mas ouvir aquele segundo método dito em voz alta, especialmente de alguém que parecia sutilmente incentivá-lo, ele não conseguia conter a excitação que crescia dentro dele. Para alguém como ele, a busca pelo prazer era algo natural. Poder e influência não lhe faltavam na vida. O que mais lhe restava para perseguir? Indulgência, ele já tinha mais do que o suficiente disso. Sumi Namoto, vendo o homem mergulhado em outro devaneio de excessos, manteve seu tom suave. Passe algum tempo se familiarizando com seu poder. Depois disso, a boca da gula o guiará. Ele acrescentou um lembrete final. Só não use suas habilidades com pessoas comuns. Pessoas comuns? Ele não era mais um deles? O homem saiu, com o coração cheio de expectativa. Sua atitude havia mudado completamente desde que entrará. Embora não estivesse claro se ele sequer ouviu o aviso de Sumi Namoto. Esse é o tipo de reação que as pessoas têm quando recebem poder repentinamente. Sumi Namoto não ficou decepcionado. É raro encontrar alguém que se torne instantaneamente um mestre do poder. Este, que no início era respeitoso, agora era arrogante. Sumi Namoto não se importava. Era exatamente o tipo de pessoa que não mediria esforços para buscar força. Caçariam mais maldições, ofereceriam mais valor emocional. Mas elas também significavam problemas. Muitos como ele poderiam desestabilizar as camadas média e baixa do mundo do Jujutsu, potencialmente atraindo a atenção e a repressão dos superiores. Isso iria contra o princípio de contenção discreta de maldições de Sumi Namoto. Portanto, regras eram necessárias. Não ferir pessoas sem feiticeiros sem motivo, nem exibir poderes diante de civis. Idealmente, eles evoluiriam para uma força que visasse exclusivamente maldições, com uma natureza levemente positiva. Caso contrário, haveria atrito não apenas com a comunidade do Jujutsu, mas até mesmo com a facção de Suguru Geto. Isso entraria em conflito com seu plano original. Seu objetivo era enraizar seu sistema entre pessoas comuns, extraindo valor emocional sem abandonar as maldições, desenvolvendo ambos os lados em paralelo para acelerar a assimilação das maldições. De uma perspectiva humana, isso beneficiou a todos. Quanto às suas personalidades ou estados mentais, não era normal. O mundo do Jujutsu nunca teve falta de pessoas assim. Em seguida, ele deixaria esse clone alocado na Igreja das Estrelas. Lá, ele estabeleceria uma doutrina e guiaria o desenvolvimento desses feiticeiros artificiais. Capítulo 130. A chuva caía constantemente, interrompida apenas pelo estrondo baixo e ocasional de um trovão. O tempo andava assim ultimamente há alguns dias claros, depois voltava a uma garoa sem fim. Uma brisa fria soprava pelas folhas caídas, tornando o terreno do colégio de feitiçaria ainda mais desolado. O outono se esvaía silenciosamente. O inverno se aproximava. Já haviam se passado 3 dias desde a posse na Igreja das Estrelas. Sumi Namoto não havia saído do dormitório. Enquanto treinava no colégio de feitiçaria, recebeu a primeira onda de energia amaldiçoada. Após ser refinada pela cabeça de mosca, pelo trono e pelo globo ocular, sua pureza estava apenas um pouco abaixo do que ele poderia extrair de suas próprias emoções negativas. Um leve refinamento foi suficiente para que ele se fundisse perfeitamente com seu corpo. Eficiente e direto. Deu certo. Sumi Namoto ficou satisfeito. Seus clones eram extensões de si mesmo. Em um nível fundamental, podiam ser vistos como seus muitos olhos. Não fazia diferença se as maldições eram canalizadas para o globo ocular ou diretamente para seu corpo. Contanto que ele não interferisse, a energia se distribuiria naturalmente e uniformemente por todos os clones. Essa onda de energia amaldiçoada foi mínima. Sem seu controle sensorial perfeito sobre sua própria energia amaldiçoada, ele poderia tê-la perdido completamente. Ainda assim, ele não estava decepcionado. Fazia pouco tempo, e havia apenas alguns feiticeiros artificiais até então. Esse nível de produção era esperado. Se tivesse sido maior, ele precisaria ficar mais alerta. Ele rapidamente terminou de absorver as maldições e sentiu um aumento sutil em sua energia. Com o método se mostrando eficaz, chegou a hora de começar oficialmente a colher maldições. Ele planejou expandir o número de participantes e encontrar uma maneira de dissociar seus clones e a cabeça de mosca da necessidade de permanecer na Igreja das Estrelas constantemente, para que ele pudesse se concentrar em outros assuntos. Para isso, ele precisava criar um sistema em que os crentes pudessem ser fortalecidos com base apenas na ressonância emocional. Um processo padronizado e automatizado. Isso incluiu espalhar rapidamente as imagens da árvore osso branco e do Shinobak, para estabelecer fortes conexões baseadas na fé. As emoções humanas eram diversas e mutáveis. A gula e a indulgência por si só não bastavam. Ao diversificar os poderes concedidos e ampliar o espectro emocional, ele conseguia acelerar a coleta de maldições. Sumi Namoto mapeou mentalmente a estrutura e testou as configurações ideais em seus sonhos. Poucos dias depois, o Sumi Namoto estacionado na Igreja das Estrelas começou a agir. Ele chegou ao que antes era o salão principal da antiga Associação de Receptáculos do Tempo. Uma estátua de Tengen já existiu ali, mas foi derrubada há muito tempo. Agora, restavam apenas um grande salão oco e um altar mor vazio. O altar tinha mais de 2 metros de altura. Após observá-lo por um instante, Sumi Namoto saltou sobre ele, puxou alguns dedos decepados para usá-los como objetos amaldiçoados e esculpiu uma barreira no lugar. À medida que a energia amaldiçoada aumentava, um heptaedro branco, suave e brilhante tomava forma.
Ele posicionou um de seus vértices no centro da barreira, soltou-o e observou-o levitar até o lugar, flutuando no ponto médio do salão. 4 de suas 7 faces começaram a se gravar com símbolos distintos. Árvore de osso branco, orgulho. Em forma de árvore, com leves padrões roxos enrolados em seus galhos, representando orgulho e cegueira diante das próprias falhas. Shinobaki e ira. Em forma de cabaça, entrelaçada por serpentes de fogo vermelho alaranjadas, simbolizando contradição e fúria impulsiva. Garuda, ganância. Um laço de cabeça e cauda perseguindo uma a outra em um anel incompleto, com uma faixa azul brilhante atravessando a abertura, simbolizando ilusão e esperança quebrada. A cabeça de mosca, gula. Um vazio negro espelhado, no fundo do qual brilhavam pontos alaranjados de luz, representando a ruína cíclica e a fome sem fim. Os 3 lados restantes ainda estavam em branco, esperando para serem preenchidos. O Garuda havia sido confiado a Yuki Tsukumo, que concordou prontamente. Mesmo contando com isso, porém, 3 ainda estavam desaparecidos. Suminamoto desceu do altar e olhou para o heptaedro pairando. Quando um crente ressoava com um lado, ele era impresso com aquele rosto, formando um elo simbólico. Essa conexão concedia poder e recebia fé em troca. Clones como a árvore do osso branco e a cabeça de mosca incorporavam esses símbolos, servindo como intermediários. A energia passava por eles, depois pelo trono e pelo globo ocular, antes de finalmente chegar a Suminamoto. Parecia complicado, e era. O sistema era propositalmente em camadas. Mas com cada estágio purificando e assimilando as maldições, a energia que o alcançava rivalizava com a pureza do que ele conseguia refinar sozinho. O sistema agora estava maduro. Podia gerar energia amaldiçoada de forma independente. Suminamoto não precisava mais se concentrar em microgerenciar tudo. Como água fluindo ladeira abaixo, a energia amaldiçoada viria até ele naturalmente. O investimento inicial de tempo na construção de uma cadeia de purificação completa agora estava valendo a pena, ganho de energia automático, sem necessidade de esforço adicional. Foi uma troca eficiente. Olhando para os 3 rostos inexpressivos, o perfeccionista dentro dele se agitou. Ele franziu a testa, considerando quem seriam os candidatos adequados. Depois de um momento, ele reprimiu o impulso. Não havia necessidade de pressa. Os outros poderiam ser encontrados, ou cultivados com o tempo. O que mais importava agora era unificar as regras para conceder e receber poder. Usando o homem de meia-idade como referência, seu nível de poder inicial equivalia aproximadamente ao de um feiticeiro de grau 2. Mas na prática sua força de combate era mais fraca. Ele conseguia lidar facilmente com maldições de grau 3, mas contra as de grau 2 era cara ou coroa. Qualquer coisa abaixo do grau semi, contava como maldições de baixo grau, pouco úteis para Suminamoto. Feiticeiros artificiais precisavam de tempo para se adaptar aos seus poderes, e mesmo depois disso, tempo para se fortalecerem. Se dependessem apenas de maldições devoradoras, sua energia amaldiçoada levaria tempo para se acumular antes de mostrar resultados reais. Então eles também tiveram que ser encorajados a oferecer seu valor emocional diretamente. Eles precisavam entender. Se abraçassem a arrogância, poderiam receber o poder da árvore do osso branco. Quanto mais profunda for a arrogância, maior será o poder que eles ganharão. Outros seguem a mesma lógica. Isso equilibraria a receita e a despesa. No início, ele só precisava manter um equilíbrio entre suas próprias contribuições e recompensas. Depois disso, os crentes naturalmente começariam a manter o equilíbrio por conta própria. Uma vez que a estrutura básica estava pronta, o resto foi simples. Seja orientando-os a se fortalecerem e melhorarem a qualidade, ou expandindo a população e aumentando a quantidade, tudo gradualmente se tornaria autodirigido. Suminamoto inspecionou cuidadosamente a área por um tempo. Não encontrando nada de anormal, deu outra volta pelas muralhas, rabiscou algumas marcações. Parou para sentir os arredores e então ordenou ao chefe da mosca que trouxesse um crente para iniciar o teste. Logo, uma mulher de meia-idade entrou no salão principal. Assim que entrou, abaixou a cabeça com uma expressão devota. Isso era de se esperar. Suminamoto já havia dado sinal. Dentro do salão, além do heptaedro, que já emanava uma aura extraordinária, as paredes e os pilares de pedra ao redor eram adornados com padrões misteriosos. Eles não tinham nenhuma função prática, apenas criavam uma atmosfera religiosa. Não se baseava em nenhuma religião específica, era uma mistura eclética com influências de diversas fontes. Essas pessoas não eram verdadeiramente devotas, contanto que a aparência fosse impressionante e a atmosfera fosse adequada, bastava. Guiada pela cabeça de mosca, a mulher se aproximou do heptaedro e parou a uma curta distância. Ela não ousou olhar diretamente para ele, apenas lançou um olhar rápido. Instantaneamente 4 padrões passaram por sua mente. Seu corpo tremeu quando ela abaixou a cabeça e instintivamente cerrou os punhos, colocando-os na frente do peito. Ela estava de frente para o lado com o buraco negro espelhado. A mulher havia sido escolhida justamente por estar entre aqueles com emoções fortes. Através de meditação sincera, ela rapidamente ressoou com o padrão da gula, e uma marca semelhante surgiu no dorso de sua mão. A transferência de poder foi um sucesso. A cabeça de mosca deu um passo à frente, sem olhar para ela, mas para o heptaedro, como se estivesse falando com ela, ou talvez se comunicando com algo além. Está feito. A voz era profunda e lenta, solene e convincente. Você sabe o que fazer em seguida, certo? Acrescentou. A mulher ficou ali parada, cautelosa, sem saber se as palavras eram dirigidas a ela, até que percebeu a cabeça de mosca de frente para ela. Então percebeu que sim. Suas emoções se intensificaram.
Ela instintivamente girou a mão direita. Eu entendo. A cabeça de Mosca assentiu. Não parecia haver problemas. Junto com o poder, certas informações também haviam sido implantadas em sua mente, o que fazer e o que não fazer. Não era rigoroso, apenas uma forma de orientação. Só crianças obedientes ganhavam doces. Elas logo entenderam isso. Sumi-Namoto não interveio. O método foi eficaz. A partir de agora, qualquer um que buscasse força poderia ir até o heptaedro. Enquanto orassem sinceramente e oferecessem sua fé, o poder desceria, junto com instruções sobre o que fazer para se tornarem ainda mais fortes. A mulher era apenas o começo. A notícia se espalharia rapidamente por toda a Igreja das Estrelas. E então, a colheita começaria. Sumi-Namoto não aceitaria todas as maldições obtidas. Ele aceitaria 70%. Daria 20% para a cabeça de Mosca ou outros clones e deixaria 10% para os crentes. Não era porque ele era mesquinho. Era simplesmente a proporção de distribuição ideal que ele havia calculado dentro do domínio do santuário. Pessoas que de repente recebiam um poder que não lhes pertencia, especialmente aquelas sem força de vontade, tinham grande probabilidade de se perder. Deixar 10% delas ajudou a reduzir esse risco. Estabelecer uma distribuição proporcional significava que quanto mais eles contribuíam, mais eles ganhariam. O que contava como contribuir mais? Devorar maldições ou fornecer valor emocional? Qualquer um que quisesse ir mais longe só podia confiar nesses dois caminhos. Aqueles com ambição não perderiam tempo exibindo seu poder ou infringindo leis. Essa configuração os ajudava a se manter sob controle. Mais importante ainda, 10% era a taxa de crescimento mais estável para eles. Qualquer coisa acima disso seria exagero, afinal, eles eram pessoas comuns há poucos instantes. Quanto a Sumi-Namoto, ele investiu uma grande quantidade de maldições no começo. Ele assumiu o risco de mortes e amaldiçoou a perda de energia. Alto investimento, alto risco e alto retorno, isso era justo. Imagine só, pessoas comuns de repente se tornando feiticeiros de grau 2, e não apenas um ou dois, mas grupos deles. Com base no número atual de seguidores regulares na Igreja das Estrelas, a energia amaldiçoada total que ele investiu era equivalente à de um feiticeiro de grau especial. E isso sem contar as perdas dos primeiros experimentos e pesquisas. Distribuição concluída. No final, ele deu a eles o que precisavam e em troca eles ofereceram seu valor. Sem coerção, sem ameaças. Ele havia criado uma cadeia de troca equivalente que não deveria existir, mais justa até do que o mecanismo de equilíbrio natural. E ao fazê-lo deu esperança às pessoas comuns. Aos seus olhos, no mundo do Jujutsu, ter o poder de controlar sua própria força não era uma forma de esperança? A estrutura do projeto Luz Estelar já estava definida. O alvo havia sido definido, ele próprio ou as maldições. Não deveria afetar muitos outros. De agora em diante, eles seriam livres para se desenvolverem por conta própria. Sumi-Namoto não interferiria muito. Se o caminho se desviasse, ele sempre poderia desviá-lo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.